Você está ouvindo Mensagem na Garrafa Podcast. Saudações para você que está aí do outro lado dos fones de ouvido. Aqui quem fala é o Bruno Nogueira, o astronauta metafísico, e está começando mais um episódio do Mensagem na Garrafa Podcast. Mês de dezembro é um mês um bocado complicado para todo mundo, né? Vindo Natal, Ano Novo, comprar presente para namorada, para sogra, para mãe, para pai e tudo mais. Mas mês de dezembro também é um mês que tem umas coisas bastante legais, né? Tem pagamento de 13º, a gente passa o Natal e o Ano Novo com a família e os amigos, come e bebe à vontade, descansa. Mas o mês de dezembro é o mês mais aguardado do ano para nós nerds aqui do Brasil. Porque no mês de dezembro acontece o Épico. E se a gente está falando do Épico Nerd que acontece no Brasil em dezembro, é claro que a gente está falando dela, né? A Comic Con Experience, isso mesmo, a CCXP. E o programa de hoje vai ser sobre o Épico, sobre a CCXP. E para gravar um programa dessa magnitude, é claro que eu não poderia gravar sozinho, né? Eu tive que chamar ele, que é meu primo, meu camarada de CCXP, que a gente já tá vindo aí de 3 CCXPs, né? Com vocês, meu primo e meu amigo nerd de carteirinha, Luiz Moreira. Fala aí, Luiz, beleza, cara? Opa, bom demais na conta. Estamos aí com mais uma CCXP. Bom demais, cara, bom demais. Estamos indo aí pra nossa terceira CCXP, né, cara? Sim, depois de 2024, né, e agora 2025, que apesar que a gente foi de formas separadas, né, o bom é que cada um vai ter uma visão bem diferente, né, do evento. Acho que vai ser interessante essa nova experiência que a gente teve. Exatamente por conta de agendas mesmo, né, a gente não conseguiu coincidir, mas vai ser interessante. Aí você vai ter a sua visão, eu vou ter a minha visão, e aí a gente vai dar aquela ótima resenha sobre isso. Acabou que a gente foi junto, mas foi separado, né, por problemas na minha agenda. Acabou que eu achei que não iria conseguir ir para a CCXP, por isso eu não comprei o ingresso quando saiu o primeiro lote em abril. E aí só depois de muito tempo que eu pensei, cara, não, eu fico esperando o ano todo para vir a CCXP, eu tenho que ir nessa bagaça. Aí quando eu fui comprar o ingresso pro sábado, acabou o ingresso, que maravilha. E aí eu tive que ir no domingo, né? E aí o Luiz, né, foi no sábado e eu fui no domingo na CCXP, né? Então a gente vai trazer aí para você um panorama geral pré-CCXP, como é que funciona a compra de ingressos, que dicas você tem de hospedagem, de passagem até São Paulo para você curtir a CCXP, opções de lazer que você pode encontrar em São Paulo além da CCXP e o Épico propriamente dito, né? O evento da CCXP, que tipo de experiências você encontra lá na CCXP. Então, aumenta o volume, senta numa poltroninha bem confortável e vamos pra viver o épico. Vamos lá, camarada Luiz. A primeira coisa que a pessoa tem que confirmar é o passaporte dela para a felicidade, né? Que é o ingresso credenciado da CCXP, né? E aí, como é que funciona aí o esquema dos ingressos da CCXP, cara? Os ingressos, né, geralmente são vendidos com uma certa antecedência, geralmente começa em abril. E aí a pessoa conta com várias opções, né? Elas têm as opções de ser apenas um ingresso em um dia, ela pode optar também pelos 4 dias e até mesmo, né, algumas com alguns recursos adicionais, que é um caso do Epic Pass, né, que aí são para pessoas um tanto quanto mais abonadas, né, vamos dizer assim. Mas abastadas, exatamente. Muito bem complementado aí, porque eu tinha até esquecido a palavra. Ele sempre conta com as opções, né, de tanto pacotes, né, valores de meia entrada, né, e também meia entrada social, que é aquela meia entrada que não é o preço de uma inteira, mas também não é também o preço de uma metade. É aquele meio termo que você vai dar uma contribuição social, uma doação, no meio daquele valor do ingresso. E algumas opções, né, igual o Epic Pass, eles não contam com o pacote de meia entrada, e realmente é um pacote mais diferenciado, vamos dizer assim. E esse ano
na CCXP a gente teve a introdução do CCXP Hero, que era um pacote adicional que você pagava para ter mais conforto. A gente vai falar depois desse CCXP Hero aí, que ele é um pouquinho polêmico, mas a gente vai tratar dele por conta de como é que foi essa experiência né, pelo que eu vi e depois pelo que eu fiquei sabendo em vídeos um pouquinho mais polêmico em relação a essa categoria. Mas o importante é, em abril começa a pré-venda, são vários lotes e geralmente o sábado é o dia mais disputado. É geralmente o dia mais concorrido e o que dia, né, como até o meu primo aí falou, acabou que ele perdeu, não conseguiu comprar a tempo, é o dia que geralmente esgota mais rápido. Os demais são mais tranquilos. A mais barata, obviamente, é quinta-feira e a mais, né, entre aspas, as mais caras aí são sábado e domingo. Pois é, cara, eu ouvi um negócio dessa polêmica também. Já que a gente já tá nesse assunto, né, vamos falar um bocado da polêmica, né? Cara, eu ouvi também uns rumores que a galera não ficou lá muito satisfeita com a experiência e tal. Porque é o seguinte, né? A CCXP, além de proporcionar para você o acesso às lojas e aos produtos das grandes marcas e dos grandes estúdios, essas grandes marcas e esses grandes estúdios proporcionam para você uma experiência com a marca, né? Então vamos lá, por exemplo, a gente tem lá a Paramount. A Paramount é dona do Bob Esponja, do Tulsa King, aquela série de máfia com Sylvester Stallone, é dona de Star Trek. E aí, no stand da Paramount, você entrava lá, e aí você entrava numa sala que era a sala da Tulsa King, né, da série Tulsa King. E aí você participava de uma atividade lúdica lá para ter a experiência com o conteúdo da série, né, proporcionado pelo stand, né. E aí a galera meio que não ficou lá muito contente, né, com essa experiência do ingresso, né? Como é que foi isso, cara? Pois é, o CCXP Hero foi uma coisa meio interessante. O custo adicional, né, era em torno de R$ 400 aí por um dia só, né? Você tinha que escolher aparentemente o dia, ou não sei se a cada dia você tinha que pagar R$ 400. Esse detalhezinho aí tá um pouco perdido. Até mesmo eu estava consultando o site aqui para ter algumas informações, mas o importante é que eu, assim, antes de ir para a Comic Con, eu nem estava por dentro dessa informação, mas é uma sensação muito estranha, porque você anda por uma feira gigantesca, muito bem, né, organizada, com, né, os estúdios com aqueles stands maravilhosos, né, e tal, e de repente você vê uma área amarela no meio do centro, vazia, que eu olhei para aquilo ali inicialmente e eu pensei, CCXP Hero deve ser uma área aqui, né, especial para de repente algumas pessoas, alguns cosplayers, alguns, sei lá, atores, algumas pessoas famosas Alguns que vão... VIPs, né? alguns VIPs que vão ficar aqui e tal, mas assim, eu sempre passava e via essa área vazia, um food truck lá parado, coitado. Esse aí deve ter tido um prejuízo. E uma constância de vazio. Toda hora que eu passava lá estava vazio esse lugar. E era literalmente uma praça de alimentação, com local fechado. E eu, assim, não dei nem muita importância. Eu fui curtindo o evento. Aí depois, num vídeo, eu fiquei sabendo que a área, né, essa área reservada aí, era esse preço, né? E para piorar mais ainda, não teve quase movimento nenhum. Acho que tinha uma loja de tatuadores. E para piorar, tudo que você estava, a partir do momento que você entrava nessa área para ter mais conforto, você também tinha que pagar a consumação dos itens, né, de comida. Não era uma coisa all inclusive. Então você pensa, pagar R$ 400 e ainda gastar preço de evento em comida, aí puxou um pouco, né? Aí foi realmente uma coisa meio que pegou pesado. Mas uma tradição da CCXP, cara, isso a gente vê já desde 2014, da primeira edição, né? A CCXP sempre trabalhou muito com aquele esquema de tentativa e erro, né? Já teve ocasiões em que a CCXP tentou coisas e não deu muito certo, aí o pessoal resolveu mudar. E isso você vê ao longo da leitura da biografia do Érico Borgo, né? Daquele livro Nerd. Esse é o nome do livro, né? Nerd, do Érico Borgo, que é a biografia dele. E ele conta, né, como é que foram essas primeiras experiências, né, de adaptar a CCXP, de testar os quadros, os eventos, os palcos e tudo. E, cara, muita coisa, pra gente ter a CCXP como a gente conhece hoje, muita coisa foi mudada, cara, do plano original. Então, foi mais uma das experiências da CCXP que não deu muito certo. E vamos ver o que eles vão fazer mais pra frente, né? Vamos ver se né, essa área reservada vai estar presente também no ano que vem. Espero que pelo menos com mais serviços, né, com consumação inclusa, com... Eu até vi nesse vídeo uma pessoa comparando, acho que a
Eu não me lembro de ter visto isso na BGS, mas parece que a BGS tinha essa área de conforto, só que era tudo incluso. Você chegava lá, pagava Aham. mais, mas tinha comida, você tinha massagem, você tinha, né, toda uma assistência, um suporte. Essa da CCXP você deve ter notado também, essa área, né, aquela área amarela gigante, porque pareceu que talvez faltou um expositor ali, eles destacaram aquela área lá de todo tamanho, sempre vazia. Você teve também essa experiência? Tive, cara, ainda mais no domingo, que é um dia um pouco mais esvaziado, né? E aí eu passei ali também pela área e vi assim relativamente vazio. Eu pensei inicialmente que fosse uma subdivisão, sei lá, do palco Omelete. Só que o palco Omelete estava lá no outro lado. Eu, cacete, que porra é essa? E aí eu confesso que eu não entendi. Aí depois eu também vendo os vídeos, né, a galera comentou e tal, que não foi lá uma experiência muito bem sucedida, né? Mas, polêmicas adiante, só recapitulando aqui o tópico dos ingressos da CCXP, do seu passaporte para alegria, para você aproveitar a CCXP, né? Então, são 3 lotes. O primeiro lote é lançado lá em torno de abril, aí de abril a maio. Aí, de maio em diante, de maio até setembro, vai o segundo lote. E, por fim, o terceiro e último lote, que é o mais caro, que vai de outubro até dezembro, né, que é o período da CCXP que você pode comprar a credencial lá. E aí você tem as seguintes opções de ingresso, né? Você tem lá o Epic Pass, como a gente falou aqui. O Epic Pass, você tem direito aos 4 dias da CCXP, mais acesso à Spoiler Night, e também você ganha alguns brindes, né? Como uma mochila, um pin, um pôster da CCXP. Você tem acesso preferencial nas filas e uma parada bem legal também, você tem 10% de desconto em todos os produtos da CCXP e mais direito a uma foto e um autógrafo com um artista. E essa bagatela toda custa em torno de 2.300 Luiz Inácios. 2.300 aí para você adquirir o Epic Pass. E aí é só realmente pra galera abastada que pode usufruir disso. E a galera que tem que ter disposição para os 4 dias, né? Exatamente. E interessante, no hotel onde que eu estava, tinha uma pessoa que tinha comprado o Epic Pass. Inclusive, ela estava andando todo dia com a camiseta, né, da temática do Épico para fazer aquele flex, né? Mas uma coisa que eu notei, apesar do Epic, né, ter essa vantagem de ter prioridade nas filas e, enfim, com o Spoiler Night a pessoa literalmente pode passar por todas as ativações. Acaba sendo uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo, porque a parte boa é você tem acesso antes, você tem prioridade, etc. Você literalmente mata todas as ativações de cara, assim, de primeira. Então os outros 4 dias você vai ficar andando na feira só de bobeira. Às vezes você quer passar, sei lá, no Arts Alley ou apenas curtir os cosplayers, é isso que você vai fazer o restante dos outros dias, porque literalmente você matou todas as ativações no Spoiler Night. Isso que eu fiquei sabendo diretamente da pessoa. A pessoa estava satisfeita. Não digo que ela estava insatisfeita com isso, mas eu fico imaginando, é uma experiência diferenciada, exatamente por conta disso. Você tem a prioridade, você mata tudo, beleza, fechou, e aí depois você pode curtir o evento. É até, né, para quem tem esse interesse, parece que é até uma boa uma boa Custo-benefício, né? opção. É, uma boa opção, um bom benefício. Se a pessoa, né, tá ok com isso, beleza. Mas pra mim, sei lá, eu acho que eu não aguentaria dar 4 dias naquele evento. É, é muito cansativo. Eu acho que também você Ah, acaba mano. enjoando. Você fala assim, nossa, já vi isso, já vi aquilo. Vai ter É. cosplays novos, vai ter cosplays diferentes, mais legais e tal. Mas, assim, não sei. Eu acho que é uma coisa, sei lá, vai matar um pouquinho aquele seu desafio, sabe? Que você economizou e pegou aquele ingresso específico para aquele dia, e aí você vai naquele, sei lá, naquela ativação X ou Y. Você sofre, né? Porque você tem filas de horas, né? Que Claro, você às vezes claro. fica. CCXP é sinônimo de fila, não tem jeito. Exatamente, fila e sofrimento. Mas tem uma vantagem também, por exemplo, o Timothée Chalamet, ele foi na sexta-feira ao invés de ter ido no sábado. Então, assim, isso depende, né, da agenda de atores e afins, e aí acaba que você tem essa vantagem. Você tem os 4 dias, você pode ver quem for aparecer no dia que for aparecer, sem nenhum problema. E aí, né, você pega igual, por exemplo, o sábado. Eu achei que o sábado, apesar de ser o dia mais disputado desse ano, ele foi mais fraco de presença, né, de pessoas. Isso é verdade, é. Aí é uma questão assim que fraco na minha opinião, mas para outras pessoas não foi tão fraco, porque eles gostam de Supernatural, enfim, aí varia realmente das visões. É, varia do gosto do freguês, né? Aí se você tem, Exatamente.
Se você tem disposição para levar adiante os 4 dias da CCXP e mais pagar essa grana, aí é contigo mesmo, cara. É com você e com a sua fatura do cartão de crédito no mês seguinte. Mas, cara, assim, a gente que já tá na faixa dos 40 para 50 anos, cara, eu não tenho mais essa disposição de garoto para 4 dias de CCXP, não, cara. Até porque é aquilo mesmo que você falou, né? Você vai um dia, 2, 3, aí quando... já passei aqui, já sei o que tem aqui, acaba ficando meio chato, né? Acho que 2 dias no máximo para CCXP, acho que já tá de muito bom tamanho, né? Você não vai ter, né, mais nada. Você vai falar, não, já vi isso aqui, já passei por esse instante. Pois é. Bom, além do Epic Pass, né, você tem direito a mais 2 ingressos diferenciados, que são o Thunder Pass, que te dá acesso lá ao palco Thunder, que é onde tem os painéis com os artistas, e você pode ter essa interação tete a tete com o artista lá, que é uma coisa super cobiçada, o pessoal passar horas e dias, às vezes, na fila para poder ter acesso ao Thunder, né? E custa a bagatela de R$ 1.099, né? 1.099 Luiz Inácios para você ter acesso aí ao Thunder Pass, que também tem os brindes que você ganha com o Thunder Pass, e você também tem acesso lá em primeira mão, né, ao artista, interage com eles e tudo mais, você fica sabendo tudo em primeira mão. E um detalhe interessante do Thunder Pass é que se você comprar o ingresso para o Thunder Pass, ele não te dá acesso ao evento CCXP. Então, se você comprar o ingresso do Thunder Pass, você não pode ver a feira da CCXP, né? Você tem que comprar à parte o ingresso para a CCXP, né? Sim, não permite transferência de titularidade também não. Então ele tem essas restrições. E tem também o camarote omelete, que dá uma visão privilegiada, né, no palco onde que vai fazer as entrevistas, que né, tem bastante movimento nesses palcos, são vários atores e atrizes sendo entrevistados em vários horários diferentes. Esse aí é um pouquinho mais caro ainda, R$ 1.289. E também o mesmo esquema, né? Ele não é um ingresso para a CCXP. Então, eu acho que a pessoa tem literalmente que comprar o ingresso da CCXP e só pegar esses passes adicionais, porque senão ela não tem nem como entrar tanto no camarote quanto no Thunder Pass. Mas uma vantagem do camarote omelete, pelo menos, além do acesso VIP, é que você tem comida e bebida à vontade. Isso é muito importante. E conforto para os seus pés, para você ficar bem à vontade lá na CCXP enquanto você tá ali pertinho dos artistas, né? Sim. E aí, uma parada que eu senti também é que é o seguinte: acaba que o palco omelete se torna uma opção para quem não tem condição de pagar para você ter acesso ao Thunder Pass, que foi o meu caso, por exemplo. Eu fui no domingo pra CCXP e, cara, eu vi o Misha Collins, o ator que interpretou o Castiel do Supernatural, cara, a menos de 10 metros de mim no palco omelete. Cara, a interação com o público eu acho que é mais genuína ainda do que o Thunder Pass, né? Porque é o seguinte, cara, o palco omelete, ele é um bocado diferente do palco do Thunder Pass. Não? É a plateia com os espaços pro público, né? Com as cadeiras e tudo mais. O palco mais acima, assim, pro teu painel com os artistas. Só que o palco omelete, ele é construído no formato de anfiteatro, né? Então é aquilo, são as escadarias assim, e o palco fica mais embaixo dessas escadarias, né? Ao invés do palco ficar nível acima, ele fica nível abaixo. E aí as pessoas podem ver o artista ali, interagir e tudo mais. E, cara, eu fiquei a menos de 10 metros do Anjo Castiel, cara, no palco omelete. Então foi uma experiência maravilhosa. Eu não esperava que fosse uma parada tão boa assim. Em 2023, também no palco omelete, eu vi de pertinho a Sonequa Martin-Green, que interpretava a Michael, né, no Star Trek Discovery, né? Eu fiquei também a menos de 10 metros que eu fiquei com ela. E assim, o palco omelete naquele ano de 2023 era muito próximo do palco da Paramount, que tinha uma réplica da ponte de comando da Enterprise da Star Trek Discovery. E aí ela foi na recriação da ponte de comando lá, tirou foto, recebeu a galera. Eu só não consegui porque o segurança me embarreirou, senão eu tinha tirado uma foto com a Sonequa Martin-Green. Mas é o que eu digo, né? A experiência do palco omelete é uma opção mais barata e mais acessível para você que não tem condição de arcar com o Thunder Pass, né?
Sim, ele é uma versão democrática, né? Porque aí você atende literalmente a qualquer pessoa que está passando por aquela área ali. Opa, isso aqui é interessante. E tem, né? Também a pessoa pode acompanhar a programação e ver qual é o horário que talvez um ator, uma atriz desejado que a pessoa tem interesse de, né, de ficar mais perto, vai aparecer também. Então, assim, é uma boa opção. E também fica muito próximo de uma área de entrada de alguns atores também. Igual eu tive a experiência de ficar ali mais ou menos perto do palco Omelete. E também estava mais ou menos perto também do stand da Amazon Prime, que tinha a ativação lá do pessoal do The Boys. E aí alguns atores chegaram naquele momento e eu consegui, né, capturar o momento deles chegando no evento. Então foi muito bacana também. Você ter essa passagem, aí passa obviamente vários seguranças, é muito legal. Passa vários seguranças, vários, né, coordenando e tal, tem todo aquele processo muito, parece filme, né? Parece agente secreto. Não, tá abrindo, tá chegando. É muito louco. E aí você vê, né, os atores ali passando literalmente de pertinho. E tinha um cara lá que até falou em português, achei muito foda. Então, assim, tem esses momentos que são bem especiais mesmo. Igual aquele em 2023, né, que a gente estava passando na frente do stand da Jambô, o Jovem Nerd e o Azaghal acabaram de chegar, o Azaghal estava saindo pro banheiro, e aí quando ele passou na frente da gente, a gente apertou a mão do Azaghal. Exatamente. Exatamente. Cara, são momentos assim que são excelentes. Cara, tá vendo? São esses momentos que fazem a CCXP ser tão especial assim, cara. Porque, assim, você passa a vida toda apreciando a pessoa, aquele artista, ou do lado dos fones de ouvido, ouvindo o podcast dele, ou então vendo do outro lado da TV. E aí, do nada, no corredor, você tá ali e você encontra o cara, mano. O cara, pessoa simples, assim, igual a gente, nerd igual a gente. Pô, essa é a mágica da CCXP, né? Exatamente. Então são esses momentos, assim, às vezes até aleatórios, que te surpreende nessa feira, isso, com certeza. E aí, né, só pra gente sacramentar aqui esse assunto dos ingressos da CCXP, né? Você tem lá as opções para os meros mortais como a gente, por exemplo, né, que você compra um ingresso para um dia, ou se você tiver uma condição melhor, você compra mais de um dia, né, 2 ou 3 dias, ou se você quiser, você compra os 4 dias, né. Só para vocês terem uma noção de preço dos ingressos, né, o primeiro lote está variando ali entre R$ 320 e R$ 480 inteira para um dia, né. A meia social é R$ 160 mais R$ 50, né, o que dá aí 210 mais ou menos. Então, é aquele esquema, né? A cada lote vai aumentando um bocado o valor, né, do preço. E à medida que os dias também vão sendo mais procurados, né, como o sábado e o domingo, o preço aumenta também um pouquinho. Mas no primeiro lote, o preço está variando ali entre R$ 320 e R$ 480. E o terceiro lote que eu comprei, né, que foi o mais caro, varia ali entre 400 e 550 reais mais ou menos. Então, para você ter uma ideia de noção de preço aí, se você nunca foi numa CCXP, mas morre de vontade de ir, ou então se você já foi uma vez e quer voltar para a CCXP mais uma vez, ou você que já é veterano de CCXP, já é um CCXPero, fica aí que a gente vai dar umas dicas bem legais para você ao longo do podcast. Mas o primeiro passo que você tem que dar para você aproveitar a CCXP, né, é providenciar o seu ingresso, o seu passaporte para a alegria. Quando você compra o ingresso, quando chega lá mais ou menos assim agosto, setembro, eles começam a enviar para as pessoas por meio do correio o ingresso com a credencial. E aí, quando o ingresso chega na sua casa, é hora de você providenciar passagem e hospedagem para São Paulo. E aí, que dicas a gente pode dar para o nosso ouvinte aí com relação a passagem e hospedagem para São Paulo, Luiz? Só fazendo uma complementação aqui em relação ao receber o ingresso em casa. Receber o ingresso em casa tem uma taxa adicional, salvo engano, de uns 30 e poucos reais aí. Ah, é verdade. É verdade. E se você optar por não receber e fazer a retirada, você tem que ter em mente chegar mais cedo, porque você vai ter que enfrentar uma fila para pegar primeiro a sua credencial, depois enfrentar a segunda fila para você entrar. Então são 2 filas que você vai ter que passar, ao contrário de gastar um pouquinho mais e receber já de casa com tranquilidade, chegar tudo certinho e você ir preparado com a sua credencial e pegar só uma fila. E por mim, é vantagem, vale a pena.
E com relação a hospedagem e passagens, mesmo que o ingresso chegue lá por volta de setembro, né, agosto, setembro, mais ou menos nesse período, é bom ficar de olho lá por volta de julho, agosto, mais ou menos, no preço das passagens, porque geralmente nesse período do ano as empresas, né, seja de ônibus ou seja também de avião, elas já têm mais ou menos né, uma noção de que tem mais movimento nessa época, seja por conta da CCXP ou seja por conta do período do início das férias escolares. Então é sempre bom dar uma olhada antes, comprar com antecipação, preferencialmente lá para julho, porque se deixar para muito perto é igual o lote dos ingressos, né? Eles vão ficando mais caros, porque os voos vão ficando mais escassos, e aí você pode às vezes pagar mais caro ou ter que ir para a opção de ônibus, que apesar que, né, que tem as suas vantagens, né, isso aí o preço é muito mais em conta e não tem tanta variação quanto o preço de uma passagem de avião, mas você tem que ter em mente também que você vai gastar um tempinho a mais na viagem, né? Uma viagem de avião, dependendo de onde você está saindo, ela vai levar uma hora e meia, 2 horas estourando. E o ônibus às vezes pode levar horas e até mesmo um dia inteiro, né? Se você estiver vindo lá do sul, por exemplo, você pode levar até 20 horas, 24 horas dentro de um ônibus até você chegar. Aí você chega um pouco meio quebrado. Então, fique de olho nas opções, principalmente de voos, né, que tem essa variação, e também de hospedagem. A hospedagem também é bom você dar uma adiantada, né, lá para agosto também, ficar de olho nos preços, se você vai talvez num Airbnb ou talvez num hostel, aí combinar aquela galera, né, fazer praticamente aquela caravana para ficar mais econômico. Ou se você prefere um pouquinho mais de conforto, né, um hotel aí mais econômico, né, já ficar de olho também nas questões de diárias e quanto que isso vai custar, né, nesse período que você vai ficar lá, né? Não só para o evento, mas se você quiser esticar também, para dar uma passeada também por São Paulo, que depois a gente vai falar sobre isso também. Mas eu acho que o mais importante é antecipação. Antecipação a partir de agosto ou até mesmo julho. Já começa a pesquisar, já começa a ficar de olho, passagem de avião, de ônibus, e hospedagem, porque é bem procurado. No hotel mesmo onde que eu fiquei, tinha muita gente por conta da CCXP. Eu encontrei com muita gente vindo do evento, saindo do hotel fantasiado, isso que eu achei muito, muito da hora. E, como eu já comentei, né, uma pessoa que estava lá com seu Epic Pass, fazendo o seu flex lá com a camiseta "Eu sou Epic" todo dia lá, toda felizona. Então, assim, realmente é bem movimentado. Até porque, né, São Paulo, nessa época de dezembro, assim, não acontece só a CCXP, tem vários outros eventos que acontecem lá, das mais variadas naturezas, e a cidade fica bastante lotada, né, os hotéis são bastante procurados, né. E aí, cara, eu acabei tomando uma ferrada, né, porque como eu só fui confirmar a minha ida pra CCXP no finalzinho, né, pertinho, eu só pude providenciar passagem e hospedagem pra final de outubro, início de novembro, né. E aí saiu um bocadinho salgado, né, a passagem de avião, saiu em torno ali de, pra você ter uma ideia realmente de valores, tá em torno ali de 1.200 mais ou menos, 1.100, a passagem de ida e volta, né, e a hospedagem também ficou um bocadinho salgada, né, porque eu demorei realmente a confirmar a minha presença, né, mas não cometa o mesmo erro que eu cometi, se antecipa e faz o seu planejamento, o seu orçamento. E aí, cara, é até uma boa opção, porque é o seguinte, se você nunca teve a oportunidade de viajar de avião, ir para CCXP pode ser uma oportunidade de você viajar de avião. Agora, a parada mais legal mesmo, cara, é que se você for com uma galera, aí você pode pegar um ônibus para ir com a galera, fretar um ônibus, ou você pode ir todo mundo de avião com a galera, ficar no mesmo hotel. E, cara, a experiência de você aproveitar a CCXP individualmente ou com a sua turma, a sua tribo, são experiências diferentes, né? Eu senti bastante a diferença, né? Porque nas duas CCXPs anteriores eu fui com o Luiz, a gente foi junto, né, cara? E essa CCXP que eu fui sozinho foi outra experiência completamente diferente, né? Não é melhor e nem pior, são só duas experiências diferentes que a gente vai comentar aqui ao longo do tempo, né? Mas uma dica também preciosa com relação à hospedagem é com relação ao acesso ao transporte, né? E, cara, a melhor opção de transporte de São Paulo, a meu ver, e eu acho até que o Luiz vai concordar comigo nesse ponto, definitivamente é o metrô de São Paulo, cara. Porque é o seguinte, o metrô de São Paulo é uma rede que liga
praticamente a cidade toda, de norte a sul, de leste a oeste. A passagem custa R$ 5,20, é uma passagem bem barata em comparação com outras capitais, como por exemplo o Rio de Janeiro, que tem uma passagem de metrô a quase R$ 8,00 e não interliga a cidade toda. Então quer dizer, com R$ 5,20 você pode sair da zona leste de São Paulo, pegar uma conexão e ir para o norte ou para o oeste de São Paulo. Então com R$ 5,20 você consegue rodar a cidade de São Paulo toda de metrô, cara. Todas as linhas têm uma conexão, todas as linhas têm um acesso. Então, cara, se você encontrar um hotel próximo ao metrô, cara, você tá muito bem encaminhado, porque do metrô você pode ir para qualquer lugar de São Paulo. E aí, como é que funciona quando você vai usar o metrô de São Paulo, né? Você tem que fazer o seguinte, você tem que baixar um aplicativo, que é o TOP, T-O-P, TOP, que é o aplicativo do sistema de transporte de São Paulo, né? E aí como é que funciona? Você coloca crédito nesse aplicativo, você paga por meio de Pix, e aí você coloca lá um crédito lá para você, e aí esse aplicativo vai gerar um QR Code que você passa lá na leitora do metrô e você paga a sua passagem. Então, cara, tudo digitalizado, acesso facilitado por meio da internet, por meio de aplicativo, a passagem é baratinha e você pode ir para qualquer canto de São Paulo de metrô, cara. Então a minha dica é essa, hospede-se num lugar que fique próximo ao metrô. Isso é muito importante, porque realmente o metrô lá faz toda a diferença. E se você tiver, às vezes, meio na pressa também, de, sei lá, a bateria do celular acabou no meio da sua ida pelo metrô, algum imprevisto aconteceu, tem também as máquinas, né, os totens, para você comprar também, né, a passagem de metrô. Eles funcionam, alguns aceitam até dinheiro, mas a maioria funcionam com cartão de débito mesmo, só débito, não crédito. E é simples também, você escolhe a opção top, e a opção top ele te dá a possibilidade de você comprar 1 ou 2 ingressos, passagem, e aí você selecionou lá, pagou com seu cartão de débito, e beleza, saiu ali os seus QR Codes bonitinhos. Lógico, né, que tem aí um pouco menos do lado mais de conscientização, né, que você está gastando papel ali, é bom você usar mais o aplicativo mesmo. E ainda assim, se ainda você não encontrou um top, ou às vezes as máquinas não estão funcionando, você pode contar também com os guichês. Os guichês também aceitam cartão de débito ou dinheiro. E aí você passa lá, né, vai ter uma pessoa para receber, e aí você pede a quantidade de passagens que você quiser, não fica limitado somente a 2, né, a máquina tem essa restrição. Aí você pede a quantidade de passagens que você quiser, e aí vai andar por São Paulo à torto e direito, não tem limite. Pô, não tem limite, cara. Olha, a primeira vez que eu fui em São Paulo, eu olhei pra rede de metrô de São Paulo, eu fiquei, cara, tô completamente perdido nessa porra. Não faço a menor ideia de como é que eu vou fazer pra chegar em tal lugar e tal, qual linha liga em tal, qual ramal faz conexão com qual ramal. Cara, algumas vezes indo pra São Paulo, você já começa a assimilar as estações lá das linhas do metrô. E é aquilo que a gente falou já, né? Você pode ir para qualquer canto de São Paulo usando o metrô, né? E aí, cara, como é que o nosso querido ouvinte vai fazer em se tratando do transporte para CCXP efetivamente, né? Como é que ele faz se ele quiser chegar na CCXP usando o metrô, por exemplo? Pelo metrô, ele vai pegar sempre as linhas que vão, pode às vezes até fazer uma baldeação, dependendo de onde que você está, em qual proximidade de estação que você está. Pode ser que haja necessidade de você pegar uma linha determinada que vai te levar até uma outra linha, que vai te levar até uma outra linha, mas o importante é, você precisa chegar na famosa linha azul. A linha azul que liga, né, as extremidades de Jabaquara até Tucuruvi, e aí você vai pegar os metrôs que foram necessários, as linhas que foram necessárias para chegar nessa azul, ou de repente você já está lá próximo da azul também, então melhor ainda. E aí basta você pegar, salvo engano, eu acho que é sentido Tucuruvi. Não, Jabaquara, Tucuruvi. Eu sempre inverto esses limites. Então você vai no sentido Jabaquara, chega até o finalzinho lá da estação, e aí você vai pegar, né, o acesso para... é como se fosse um terminal rodoviário. Você vai pegar a saída para esse terminal rodoviário. Aí vai da opção de você. Eu, na CCXP, estava meio quente o dia. Eu acabei pegando um Uber. É baratinho, porque o trajeto é muito curto. E eu pedi para o cara parar antes. Ele pegou um caminho um pouco diferenciado. E ele parou antes da ponte. Que é a ponte que atravessa, salvo engano, acho que é a rodovia dos imigrantes. Então ele me deixou ali e ele teve a oportunidade de voltar mais rápido. E aí eu tive que andar um espaço menor
né? Mas ainda assim tive que andar, mas eu gastei tipo R$ 11 de Uber, então assim, foi super barato. Eu ainda por cima peguei Uber com ar-condicionado, não nem economizei nesse ponto não, porque estava meio quente no dia. Então você peguei, fui com conforto, parei ali antes da entrada da ponte, porque a fila é gigantesca de carros. E aí depois você vai andando o restinho ali a pé, anda-se muito, né? Não tem jeito. Depois da ponte ali você ainda tem que andar pelas áreas, você tem que andar pelo estacionamento. O local é muito grande, você tem que andar muito ainda para chegar onde que realmente é a entrada. Mas, assim, vale a pena você pegar um Uber na ida. Ou se você quiser também aventurar, se não tiver um dia muito quente, você pode também ir a pé. A pé dá em torno aí de uns 20, 25 minutos, mais ou menos. Até 30 minutos, vamos colocar 30 minutos aí, da estação até lá. É geralmente a opção que eu faço quando eu estou saindo do evento, apesar do cansaço. Mas você vê aquela galera gigantesca saindo do evento. Então assim, é super seguro, super tranquilo. Tem até, dessa vez que eu voltei, tinha até policiais lá controlando o trânsito. E aí você vai seguindo a galera até você chegar de novo no terminal rodoviário, que está literalmente do lado da estação de metrô. Super tranquilo, super seguro. E apesar que, né, que você está cansado do evento, você andou demais, mas compensa, porque se você sair do evento e tentar pegar Uber, vai ser caríssimo. E se você tentar pegar o transfer, tem transfer. Só que vai demorar, vai ter uma fila muito grande de pessoas. Então, para você esperar o transfer e até você realmente chegar na estação, às vezes pode demorar mais de 1 hora. Então, às vezes, apesar do cansaço, compensa você sair do evento e ir a pé junto com a galera, porque tem hora que você encontra às vezes até um Wolverine andando, voltando para casa, mas é divertido. Então, fica essa dica aí. Para ir, chega no final da estação, pega um Uber, te deixa ali mais ou menos pertinho, depois você vai andando, e na volta pode ir andando também, apesar de se você estiver muito cansado, aí você vai para o transfer gratuito. A última opção mesmo é o Uber, porque o Uber, dependendo para onde que você vai custar uns 40, 50 ou pode chegar até custar R$ 90 ou mais. O céu é o limite, porque quando é muito disputado assim, quando tem muito movimento, você sabe como é que é. A tarifa é variável e vai lá pra cima. E assim, né, a CCXP é meio que uma meca dos nerds, né, cara? Vai todo mundo em romaria, parece até um evento religioso, né, cara? Quem olha assim, aquela multidão de gente fantasiada e tal, andando, cantando, que não sei o quê. Cara, o nego pensa que é um evento religioso que a gente tá indo, né? Mas é a nossa fé, né? É a nossa peregrinação. É a nossa peregrinação anual para a nossa profissão de fé da CCXP, né? Então, cara, só complementando aqui, né? A Prefeitura de São Paulo disponibiliza metrôs extras para a estação de Jabaquara para o pessoal ir para a CCXP, né? Porque é o seguinte, a CCXP ocorre num espaço que é o São Paulo Expo, que fica ali vizinho ali com a rodovia dos imigrantes, né? Então, realmente, é isso aí que o Luiz falou, né? Você desce na estação Jabaquara e aí você tem 3 opções para você ir e voltar da estação Jabaquara até o São Paulo Expo para a CCXP, né? Ou você pode pegar um Uber, e aí você espera ali na frente do metrô e pega um Uber e vai. E também você pode ir para a rodoviária, que a rodoviária disponibiliza ônibus para a CCXP. Aí você vai pegar um ônibusinho, vai te deixar lá, ou você pode fazer a sua profissão de fé, se juntar à romaria dos fiéis da CCXP e ir andando com a galera toda até lá o São Paulo Expo, até você chegar no espaço onde acontece a CCXP, né? E aí são essas opções, né? Mas realmente a melhor dica para você chegar próximo ali do São Paulo Expo é o metrô da estação de Jabaquara, né? Essa eu acho que é a melhor dica que a gente pode dar aqui em se tratando de transporte. Mas agora que a gente já falou toda a infraestrutura de ingressos, passagem, hospedagem e transporte, vamos falar do evento propriamente dito, né, cara? E aí você tá lá, chegou o seu dia de você viver o épico, viver a experiência, de você ir pra CCXP, você tá lá no seu hotel, tá lá com a sua mochila, e aí você vai se preparar para você sair do hotel para ir pra CCXP. O que a pessoa tem que ter em mente, o que ela tem que levar, que itens são necessários, o que ela não pode levar, como é que a pessoa se prepara para ir para a CCXP, Luiz? Aí vai muito qual é a intenção que a pessoa quer ficar lá. Se a pessoa tem o objetivo de realmente andar muito na feira, ou se ela vai para algumas ativações específicas, vai variar também qual é o seu objetivo principal. Mas o importante é, leve uma garrafinha de água.
pode ser vazia. Isso é super importante, É super importante. Pode ser vazia. É aquela de 500 ml mesmo. Por quê? Porque esse ano, né, e também nos anos anteriores, eles introduziram por uma obrigação legal, né, e também, lógico, você tem pontos de hidratação. Aí vai muito do gosto pessoal. Tem gente que, só mata a sede com água gelada, então prepare-se, leve talvez uma garrafa térmica, leve um gelinho, alguma coisa do tipo, porque a água do ponto de hidratação é uma água relativamente na temperatura normal. Ou, né, você vai acabar eventualmente comprando uma água lá dentro do evento, que é R$ 10 uma água, é o preço padrão de evento. Pô, cara, É. preço padrão, Preço E padrão. essa parte realmente é complicada, né, cara? Uma água, R$ 10. Né? Exatamente, Ó, mas devido à obrigação legal, temos os pontos de hidratação. Esse ano, eu falei, vou levar uma garrafa d'água, beleza, cheguei com a garrafa d'água lá cheia, consegui passar de boa, e aí fui bebendo durante o evento, falei, vou procurar um ponto de hidratação. E aí, relativamente, eu não achei as filas tão longas, estava bem tranquilo. Para encher a garrafinha estava bem prático, né? Porque o bebedouro tinha um sensor lá que você colocava a garrafa e deixava ela enchendo. Então, assim, foi bastante positiva a minha experiência com os pontos de hidratação. A minha única vacilo é que na empolgação de tirar foto com alguns cosplayers, eu acabei deixando a garrafa d'água no chão. E aí depois eu peguei minha sacola e fui embora. Com a garrafa d'água lá, Caraca, se foi embora. Aí eu tive que cara. comprar uma garrafa de R$ 10 para ter mais uma garrafa plástica lá para beber a água novamente. Ainda bem que a garrafa era descartável, não tive, né, não perdi nenhuma Stanley da vida. Mas realmente pode seguir esse objetivo, né, de você levar sua garrafinha de água, pegar o ponto de hidratação, se você não se importar com a aguinha um pouco mais na temperatura ambiente, que dessa vez eu achei bem tranquilo, as filas foram bem tranquilas, não tive nenhum tipo de problema e a minha experiência foi relativamente bastante positiva. E aí o caso, né, se a pessoa vai se preparar para ficar numa fila, para pegar uma ativação mais específica, aí eu recomendo levar talvez, né, um pacotinho de biscoito, algum pequena alimentação, né, lacrado, né, é importante isso. Sanduíchezinho natural, sanduíchezinho né? natural, exatamente. Por quê? Porque você vai ficar muito tempo na fila, você vai ter que comer e beber ali, porque às vezes você pode ficar algumas horas. Então esse lanchinho aí também é importante. E também, né, pela questão de preços também no evento, né, os preços de alimentação lá são mais diferenciados. Eu vou até dar dicas aqui de opções que são mais, que eu achei esse ano assim relativamente, entre aspas, né, valeu o quanto que foi pago, e outras que são extremamente absurdas, né? Eu posso citar duas. Uma, sem querer fazer publicidade aqui, mas era uma empresa de hambúrguer chamada, se não me engano, é Johnny Rockets, eu acho que era isso. Johnny Rockets, isso aí. Exatamente. Isso e aí. ele estava num combo até relativamente bom. Eu peguei um sanduíche de 150 gramas de carne com bacon, mais batata frita e refrigerante, saiu a R$ 63. No mundo real, esse combo sairia estourando R$ 50, que não é uma carne artesanal, nenhum sanduíche assim super diferenciado. Verdade, né? Não é food truck, né? É um né, preço padrão de evento. Mas, pelos R$ 63 aí, pelo tudo que ele entregou, eu achei até um preço aceitável, porque se você for em outros lugares igual, não que seja ruim, mas se você for um lugar do tipo China Box, que vai te servir um yakisoba, o yakisoba vai custar 70 conto. Então assim, Pois é, né? é uma coisa que você olha assim, para e pensa, fala, não, esse aqui tá compensando mais. E que você vê até que tem muito mais movimento, o pessoal tá fazendo o sanduíche ali na hora versus o yakisoba requentado do China Box lá, que a pessoa tá lá tudo pronto e só bota na caixinha e pronto, acabou, é só aquilo ali. Então achei essa opção bem interessante, via as pessoas realmente fazendo os hambúrgueres na hora, então isso aí foi bem interessante. E outras que talvez não sejam tão, né, lógicas, igual você olhar para um churros lá e o churros vai custar R$ 22, então Nossa. é um preço estratosférico, então são os dois extremos. Não é o churro do Chaves, né? Não é o churro do Chaves, né? Exatamente, é um Pois preço absurdo. né? Então assim, tem essas experiências. Eu positivamente em relação à dessa do hambúrguer e negativamente em relação a um simples churros custar R$ 22. Aí é realmente fora de cogitação. Fora de realidade, verdade. Exatamente. Viu? Mas é essa a dica, né? Leva sempre uma garrafinha d'água, uma comidinha, um biscoitinho, um sanduíchezinho natural. E outra dica também importantíssima é o seguinte, cara, você vai andar pra cima e pra baixo o tempo todo, vai ficar em pé na fila, então usa um calçadozinho confortável, usa um tênisinho de corrida, uma botinha, usa um calçadozinho assim bem confortável, porque, cara, mesmo assim, seu pé vai reclamar depois
quando você chegar em casa. Outra dica bacana que eu dou para você é a seguinte: logo assim que você adentrar os portões da CCXP, cara, você faz o seguinte: você baixa o aplicativo da CCXP. Tem tudo da CCXP naquele aplicativo. Tem o mapa dos estandes, tem toda a programação daquele dia, tem os painéis que estão acontecendo, tem as atrações dos estandes que você vai visitar. E cara, uma coisa bem legal também é o seguinte: quando dá o horário de uma determinada atração, quando algum artista vai no palco Omelete, ou quando tem alguma outra atração acontecendo num determinado horário, o aplicativo notifica você de que aquela atração está começando. Por exemplo, Misha Collins agora no palco Omelete, e aí o aplicativo notifica você, e aí você pode ir lá correndo no palco Omelete para ver o seu artista favorito. E é uma ferramenta bastante útil para quem quer se locomover e se organizar para poder curtir a CCXP, né? Bem maneiro mesmo. Baixa lá o aplicativo da CCXP logo assim que você chegar no evento, né? A gente tem que começar a falar um bocado das atrações propriamente ditas da CCXP, né? O tema da CCXP desse ano foi 20 anos de Supernatural, cara. Isso mesmo, estamos ficando velhos. Eu lembro da época em 2005, 2008, 2010, assim, que eu ligava de noite no SBT, tava dando Supernatural lá, eu assistia amarradão. Cara, o tempo passa, realmente 20 anos aí de Supernatural, a série criada lá pelo Eric Kripke, que também é criador do The Boys. Então, mais que merecido aí 20 anos de Supernatural, que trouxe como convidados para o palco Thunder o Jim Beaver, que é o Bob, que, porra, é um personagem sensacional, Bob Singer, adoro ele. Não sei se você gostava de Supernatural, você assistia Supernatural, cara? Não, Supernatural, assim, nunca me pegou, não era uma série. Eu me lembrava, assim, um pouco o estilo, vamos dizer assim, era o arquivo X do mundo real, das coisas sobrenaturais. Mas realmente não é uma série que muito me. Eu não sei, eu acho que na época eu tava mais trabalhando e eu acho que você tá falando 20 anos, então deve ser 2005. Eu acho que foi muito próximo a outras séries e depois foi, acho que 2006 mais ou menos foi Lost, né? Então eu fui mais pro lado do Lost do que realmente pra Supernatural. Mas assim, o público tava lá empolgadaço. Até porque não existia Genshin Impact naquela época, né? Então ainda não tinha. Exatamente. Pois é. Mas aí, cara, o tema da CCXP desse ano foi a celebração pelos 20 anos de Supernatural, com atrações no palco Thunder, e depois o Misha Collins foi no palco Omelete, como eu cheguei a falar aqui também, e foi uma verdadeira celebração de Supernatural no stand lá da Warner Bros, né, que foi bem legal também para quem aproveitou e fez essa ativação, né. E aí, no palco Thunder a gente não pode falar muito porque a gente não teve acesso, né, porque nós somos meros mortais. Mas aí a gente fala um bocadinho de algumas atrações, como por exemplo a Spoiler Night, cara, que aconteceu na quarta-feira, né, 3 de dezembro de 2025. Quando a pessoa entrava lá no Spoiler Night, cara, que tipo de coisa ela encontrava, assim? Olha, até onde que eu sei, ela realmente tinha acesso, né, a todas as ativações e todas a feira, né, realmente ter, né, aquela experiência de, aqui vai ter tal stand, o estúdio trouxe exatamente esse tema. Então, assim, a pessoa tinha esse acesso preferencial e também, né, acesso às ativações. Isso pelo menos eu tive de relato de uma pessoa, né, que teve o ingresso Epic, né? Eu também, Hellis mortal aqui, não teria, né, nem tempo, nem dinheiro para pegar uma Spoiler Night, mas aparentemente é esse tipo de experiência. A pessoa tem um acesso antecipado, pode andar pela feira, pode ter as ativações lá, né, à disposição, antes mesmo de todo mundo. Né, essa é a grande vantagem lá, se você quiser pagar um pouquinho mais caro, né, pela Spoiler Night, né. E foi como eu já falei aqui, né, a proposta da CCXP, cara, é muito mais do que uma feira com lojas das grandes marcas e dos grandes estúdios para você comprar produtos, né.
é uma proposta que oferece a quem vai para a CCXP uma experiência com a marca, né? Uma experiência com aquele universo do qual a marca é dona, né? Como eu cheguei a citar aqui, né? O Bob Esponja, que é da Paramount, que você entrava numa recriação do Siri Cascudo, que você tirava foto com o Bob Esponja e o Patrick, e também na série Tulsa King, né? Que você participava daquela atividade lúdica lá, que você ganhava uns brindezinhos no final. A atividade envolvendo de Star Trek também, que eu participei. E todos os outros estúdios, né, todas as outras marcas tinham essa proposta também, né, de proporcionar uma experiência para quem tinha ido lá para a CCXP, para ter contato com a obra, para ter contato com a marca. E você chegou a entrar em alguma fila assim para ter alguma ativação, cara? Olha, eu fui mais com um objetivo mais diferenciado, não só para explorar a feira e também para ter contato com alguns cosplayers, e que aliás eu até devo mencionar aqui, eu não sei se foi por conta talvez dos atores em dias diferentes, o sábado talvez teve um pouco menos de impacto assim. Eu achei o movimento de cosplayers mais tímido, vamos colocar dessa maneira. Eu vi poucos cosplayers assim realmente marcantes. Eu acho que a feira estava bastante cheia, tinha muito movimento de pessoas, muito movimento nas lojas e afins. Mas assim, cosplayers marcantes mesmo, eu vi poucos. Essa é mais a minha pegada, né, em relação à feira. E uma outra experiência adicional, né, que eu me propus esse ano é ir mais na parte do Artist Valley, né, que é o corredor dos artistas, né. Claro, claro. E aí eu fui primeiramente, né, verifiquei o line-up para ver quais artistas que iam estar lá. Fui para conhecer novos artistas que eu vi interessante pelo line-up. Você tem uma opção de você ver as artes, a descrição daquele artista, o que aquela pessoa faz. E eu tive experiências bastante positivas. Eu encontrei com uma artista que faz uma história em quadrinhos baseado no estilo de uma animação que eu gosto bastante, né, que ela é meio nicho até, chamada Balto. E a pessoa foi super simpática, autografou, eu nem conhecia ela, entendeu? Mas foi uma experiência assim, super bacana. Ela veio, autografou, fez uma dedicatória, fez um desenhozinho também. Então foi muito legal. Mesmo não conhecendo a artista, você fica estimulado. Você vê, nossa, agora eu vou pegar, vou ler os quadrinhos aqui, ver se eu tenho interesse de comprar os outros também. Isso é muito bacana, você tem um contato direto com os artistas que às vezes alguns são bem independentes, né? Independentes, bem indies, bem simples, e outros são até de renome, como no ano passado também, né, eu tive a experiência de conhecer o Vitor Cafag, que é o desenhista de 3 histórias em quadrinhos, né, da Turma da Mônica, Laços, Lições e Lembranças, que 2 delas viraram filmes. Então assim, o tipo de história, né, que a irmã dele faz, que é a Lu Cafag, e ele faz a arte, que é maravilhosa, o estilo dele. Então essas 2 coisas são bastante impactantes, né, e foi suficiente. O cara já era, né, realmente famoso, mas ele foi lá para a feira, foi também uma experiência muito boa. Eu conversei com ele e até mesmo cheguei a comprar uma arte original, que isso aí não foi um precinho lá muito, né, barato, não, mas é muito legal você ter uma coisa que nunca mais pode ser repetida ali na sua mão. Mas assim, a experiência minha que eu realmente recomendo, né, seria realmente você verificar o line-up, ver quais são os artistas que vão estar lá no Artist Valley, para você ter aquela exploração, ter aquela experiência, ter aquele contato realmente com alguma pessoa que talvez você conheça, ou talvez descobrir novos artistas, que eu acho que isso é realmente o que faz a Comic Con Experience, né? Afinal de contas, está literalmente no nome, Comic Con, né? Realmente, né, é uma conferência de quadrinhos, então ter esse contato com os artistas é muito importante, principalmente no cenário que a gente se encontra hoje em dia, né? Cada vez mais artes feitas por inteligência artificial. Você vê aí, né, a polêmica propaganda da Coca-Cola, né? Já é a 2ª vez que eles fazem isso, né? Colocar uma propaganda totalmente feita por inteligência artificial generativa, que é muito, né, polêmico que isso está causando. E aumentando um pouquinho mais na polêmica, né, você vê um certo contraste também. Você está lá na Artist Valley, você está tendo aquela experiência com os artistas, a maioria dos artistas usando, né, os bottoms, né, que são contra a inteligência artificial, mas uma coisa me chamou a atenção na CCXP. Na CCXP você tinha um stand da Google Gemini, que é literalmente uma IA que também faz IA generativa. Aí você fica assim, pô,
como é que os caras... Tudo bem, eu sei, imagino, deve ser dinheiro, lógico. Mas os caras literalmente colocam um stand, que isso me revoltou, da Google, Gemini, de inteligência artificial, dentro de um evento que é totalmente voltado para os artistas. Isso aí eu achei meio revoltante. O que você achou? Olha, tem coisas que o dinheiro explica, mas o caráter não explica, viu? E assim, cara, eu achei muito contraditório mesmo, né? Ver artista ali lutando pra ter o próprio espaço, artista independente, artistas de quadrinho, cara que bota a alma dele no desenho, e aí na frente o stand do Google Gemini que, pô, faz um negócio com inteligência artificial, gera desemprego pra artistas bons. E, cara, ficou uma contradição. Assim, pra gente que tá atento a essas sutilezas, realmente é um negócio gritante. Mas pra grande maioria das pessoas do público médio, cara, ninguém prestou atenção nisso, cara. E isso é um negócio muito preocupante, né? Esse é um sintoma muito preocupante pra gente hoje em dia, né? Sim, eu nem sei exatamente o que é essa experiência do Google Gemini. Eu acho que você ficava lá, ele talvez gerava alguma coisa. Não tive o menor interesse de passar por lá, nem tinha muito movimento, claro. Mas é realmente um contraste que você olha assim e fala, cara, olha aí, olha coisa que não faz sentido nenhum tá dentro de uma feira desse tipo. Pelo que eu conversei com as pessoas de lá, né, a experiência do Google Gemini era mais ou menos parecida com a experiência que tem do Planetário aqui, né? O Planetário tem aqui no Rio de Janeiro, o Planetário tem a cúpula Carl Sagan, que aí você entra dentro de tipo uma sala de cinema assim, e aí tem uma projeção num teto abobadado, que aí você pode ver ali as estrelas e tal, ele vai dando explicações. Era mais ou menos isso, né? A pessoa deitava no chão ou deitava numa cadeirinha assim pra virar pro teto, aquele teto esférico, né? Abobadado. E aí tinha uma interação ali, né? Com um audiovisual, uma inteligência artificial ali, e a pessoa tinha essa experiência, né? Foi uma experiência parecida com essa do Planetário do Rio, né? Não sei, né? Você já foi no Planetário do Rio? Cara, eu acho que não, acho que a gente pode até ir nesse ano. Ou eu fui, agora eu tô na dúvida. O planetário fica dentro do Museu da Manhã, não, né? Não, não. O Planetário é lá na Gávea, um bocado mais longe. Não. Então a gente pode marcar sim, já pra, né, na próxima viagem aí pro ano que vem, já ter essa experiência também. Porque o Museu da Manhã, eu lembro que a gente entrou numa sala fechada que tinha uma projeção no teto. Eu acho que foi no Museu da Manhã que a gente viu isso. Foi no Museu da Manhã. O Museu da Manhã Sim. também tem. Sim. Então, na próxima vez que tu vier aqui no Rio de Janeiro, a gente vai dar uma passadinha lá no Planetário para dar uma conferida, né? Beleza. E fica a dica para você também, que tá aí do outro lado dos fones de ouvido, você ouvinte, que mora aqui no Rio de Janeiro também, de dar uma passada lá no Planetário do Rio, cara. Quarta-feira o ingresso é de graça, então aproveita que você vai ter uma experiência cultural, científica e humana muito boa, né? Mas voltando aqui para a CCXP, né? Se a gente pudesse assim fazer o nosso ouvinte sentir a experiência que a gente teve, né? Imagina, você que está aí do outro lado dos fones de ouvido, ouvindo esse podcast, faz a seguinte experiência. Fecha os seus olhos, imagina que você está andando assim num corredor de cimento cheio de pessoas, tem um arco assim, um letreiro amarelo escrito CCXP 2025, você passou esse portal e aí quando você passava do portal de entrada da CCXP, cara, você dava de frente com o stand da Nintendo e da Pixar. E aí fica difícil de você decidir, né? E agora, pra qual que eu vou primeiro? Exatamente. Eu primeiro fui dar uma conferida na da Nintendo. Depois eu fui buscar também as opções de loja, que eu estava mais interessado em alguns itens específicos. Mas, incrivelmente, o da Pixar acabou sendo o último instante que eu passei, depois que eu vi que tinha umas esculturas, né, de alguns filmes da Pixar, como Divertidamente e Procurando Nemo também. E eu falei, nossa, que coisa, que legal, né, aquele ponto mais instagramável, assim. Então, realmente, acabei andando tanto na feira que custei para chegar no da Pixar no finalzinho, mas também aproveitei esse instante também. Cara, a fila da galera pra tirar foto com a ansiedade do Divertidamente, cara, tava gigante, mano. Tava insano. A galera tava ansiosa pra tirar foto com ansiedade, né? Fazer o que? A ansiedade representa a nossa geração, né, cara? Não tem jeito. Pois é, cara. E aí depois, né, de passar dessa parte do stand da Nintendo, da Pixar, né, do lado tinha um outro stand também voltado para os videogames, só que para os videogames retrô, né? Você tinha ali jogos de pinball, você tinha jogos de arcade, e cara, tinha 2 jogos de arcade que eu sempre jogava quando eu era moleque, quando eu ia pro shopping, assim, aqui na minha cidade, em Caxias, quando eu ia pra casa da minha tia.
que eram 2 jogos que sempre tinham lá nos arcades, né? Que era o Cruising USA, que era um jogo de corrida, e o The House of Dead, que era um jogo de tiro em primeira pessoa. E, cara, eu tive a oportunidade de jogar esses 2 jogos da minha infância, da minha adolescência, lá na CCXP, cara. Que maneiro. Não, do Cruising eu lembro, isso aí era o que eu mais jogava era Cruising, Daytona USA também. Daytona USA E também. também o Crysis, né, que era também um jogo também de tiro em primeira pessoa. Era mas o Time Crisis. Time Crisis. Isso, exatamente, esqueci do Time. Que era realmente, né, um jogo de tiro em primeira pessoa, só que era automático, né, você tinha que só acertar o alvo. Era muito bom, era muito bom. Era aquele que você apertava um pedalzinho e ele falava Action! Isso. Aí você tinha que... Então, era o Time Crisis, né? Porque é o seguinte, tem o Time Crisis, que é esse jogo de arcade em primeira pessoa, né? Que você vai atirando. E tem o Crysis, que também é de primeira pessoa. Sim. Que é aquele daquele cara da armadura, né? Que a armadura fica invisível, tem super força. Aí é um jogo sensacional também. O Crysis 2, pra mim, é o melhor jogo da série, cara. Não sei se você teve a oportunidade de jogar. O 2 não, eu acabei jogando no 3, no PlayStation. Eu também, mas mesmo assim, eu achei muito bom também. Então eu não cheguei a jogar ele todo, não, mas eu gostei muito da qualidade que ele tinha também. 3 é o do que ele usa o arco e flecha, né? Sim. O arco e flecha é o melhor armamento do Crysis 3, com certeza. E eu cheguei a jogar também o Blood Dragon, aquele que tinha aquele temático dos anos... Que era tipo um pequeno DLC, um jogável, que era... com a temática dos anos 80, que ali era sensacional. Acho que era Blood Dragon, se não me engano, que era todo meio roxo e azul. Isso. Esse era foda. E falando em isso, né, também teve a exposição do Chesperito lá na CCXP, né, que passou aqui pelo Rio de Janeiro. Eu cheguei a conferir quando veio aqui no Rio de Janeiro, vi de novo quando fui na CCXP. E foi uma experiência bem legal, né? Ver a recriação dos cenários do seriado, vestuário que eles usam, né, para caracterizar os personagens, Chapolin, chapéu do Alma Negra. Porra, sensacional, cara. Sim, tinha a famosa filinha também, se você quisesse tirar uma foto dentro da vila também, né? Mas tava... Eu tirei umas fotos assim, distantes, só pra ver como é que tava, mas ficou muito foda. Aí, pouco mais adiante também, você tinha um stand da Três Corações, né, que é uma empresa produtora de café e associados ao café, cafeteira, xícara e tudo mais, que tinha a temática de Star Wars. E aí, quando a gente fala de Star Wars, cara, Star Wars mobiliza multidões no mundo todo. Era um stand que tava cheio pra caramba. A galera fazia uma atividadezinha lá também, uma ativação para poder concorrer a ganhar uma cafeteira do Darth Vader. Porra, sensacional, cara. Esse aí tava lotado. Esse aí eu passei de perto, tava cheio de gente. Eu falei, pô. Porra, cara, imagina, tu ganhar uma cafeteira com o entalho do Darth Vader. Porra, ia ser sensacional, cara. E aí, depois da Três Corações, né, você tinha lá 2 stands que são concorrentes, né, são 2 produtores audiovisuais, 2 estúdios, e que são a Warner Bros. E o Prime Video, cara. Os 2 stands estavam dando volta no quarteirão. Por quê? Na Warner Bros. Você tinha a experiência lá do It, Bem-vindos a Derry, que é a série nova que vai estrear agora do universo de It. E no Prime Video você tinha The Boys. Então, cara, se você juntasse as 2 filas, assim, igual aquele jogo da cobrinha que a gente tinha no Nokia antigamente, que a cobrinha vai ficando gigante. Então, era mais ou menos essa experiência, cara. Tava gigantesco, mas assim, pela aparência externa, o do It, né, tava muito bem feito. Então acho que eles dedicaram naquele stand. Imagino que disseram, né, eu não passei pela experiência, mas disseram que era uma das melhores experiências da CCXP. Porque pelo que eu tava conversando com a galera também, né, eu até tentei ficar na fila, mas, cara, não, se eu ficar aqui eu não vou ver a CCXP, eu segui adiante. Pelo que o pessoal tava falando, eles recriaram dentro dessa atração do Bem-vindos a Derry, eles fizeram meio que uma sala do pânico, né? Então, tem aquela coisa do labirinto do pânico, da sala do pânico, né? Cara, às vezes você passava do lado do stand do Bem-vindos a Derry, você ouvia os gritos das pessoas lá dentro da atração. Sim. Cara, era um negócio muito louco. Eu achei assim, inicialmente, tem grito artificial, né? Um grito artificial e tal. Aí o cara, que negócio realista, que negócio doido. Mas não, era a galera gritando mesmo. Muito bom, cara. E aí teve mais algum stand assim que te chamou a atenção, uma experiência maneira que você teve lá?
Tem uns das padrões, né, que tá da Paramount, que acaba aparecendo em algum momento o Bob Esponja, né, e o Patrick. Isso aí já é quase que padrão, acho que na última feira também teve. Pelo que eu vi comentários também, eu acho que tinha uma experiência legal também em relação à da Red Bull, né, que você participava de um joguinho lá e ganhava, concorria também a Era um prêmios. jogo de Tetris, É um jogo de Tetris da Red Bull, Esse maneiro. aí também eu achei legal também. E eu acho que da... Eu não sei exatamente assim, né? Agora a Xbox está indo para a feira CCXP. Geralmente a Xbox era uma coisa mais, né, BGS e afins, mas, né, desde a saída de Xbox e PlayStation da BGS, a BGS só tá na... Né, a BGS é BGS, aí é outra feira. Aí é outro papo, aí é outro papo, aí é outro podcast. Mas, pelo que eu vi lá, eles estavam trazendo também alguns jogos, né? Eu acho que... não, eu tava até lembrando agora do Mortal Kombat, mas o Mortal Kombat é o filme, né? Que a Warner Bros. Também tava trazendo, que tinha também uma atração, que é o segundo Mortal Kombat. Então também tinha isso aí que tava bem interessante também. Esse do filme do Mortal Kombat também tava muito bem feito, cara. A galera de cosplay do Mortal Kombat, porra, sensacional, cara. Porra, um negócio muito bem feito mesmo. E por falar em personagens muito bem feitos, né? Claro que a gente tem que falar da Limited Edition, né, cara? Sim, a famosa Iron Studios estava lá também, né? Aquela famoso corredor onde que a sua carteira chora. Maravilhoso, como sempre, né? Aquelas estátuas fantásticas. E os caras, isso é que é bom de você ter um estúdio brasileiro. Os caras fazem coisas de Marvel, DC, toda aquela coisa, né, que é padrão, que todo mundo tá vendo por aí. Mas de vez em quando você encontra também, né, um Chesperito lá, você encontra um Chaves lá também, que eles fazem miniatura, você encontra às vezes uma coisa mais específica, assim, que é uma coisa talvez que o público goste mais, e que você vai ter essa oportunidade de ter algumas coisas que fizeram mais sucesso aqui no Brasil, que não fizeram tanto sucesso lá fora. Isso é o que é o legal, isso é o que é o diferencial da Iron Studios. Aí eu passei por lá, tinha um Dilophosauro, né, que é aquelas das miniaturas tipo Funko Pop que eles têm, né? O Minico. Isso. E ele tava em promoção, ele era R$199 e foi por R$100. Aí eu falei, pelo menos eu tive meu momento Iron Studios de chegar aqui e pedir pro carinha, eu quero esse de R$100. Tava em promoção, né? Aí eu falei, esse aqui dá pra levar. Esse mesmo, vambora. Esse cabe no bolso. Mas a maioria das coisas lá são precinhos assim de R$500 até o céu é o limite, né? Lá é diferenciado. Eu passei muito por essa experiência, né? Porque como eu fui no domingo, né, no último dia da CCXP, o pessoal tava querendo vender estoque, né? Tava querendo queimar estoque e tinha umas promoçõezinhas bem legais, cara. Eu inicialmente fui sem intenção de comprar nada assim muito ousado, muito grandioso assim, mas acabou, cara, que tinha uma loja lá que ela vendia colecionáveis e eu tinha visto lá um colecionável de duas séries que eu amo de paixão, né? Que é Star Trek e Battlestar Galactica. Aí eu pensei, cara, se tiver a nave galáctica aqui, eu vou levar. Só que, pô, a Galáctica é a estrela da série, né? Então a galera levou e só tinha lá as outras naves lá que eu não queria. Mas a de Star Trek tinha a versão da Enterprise comandada pelo Capitão Picard, que estava com um preço acessível para mim. Aí o meu cartão sorriu para a nave sorriu para o meu cartão, eu sorri para o vendedor e acabei levando a réplicazinha da Enterprise D, né? Comandada lá pelo Capitão Picard na série da nova geração de Star Trek, né? Eu nem contava de comprar alguma coisa, né? De comprar alguma coisa assim mais ousada, né? Por exemplo, uma réplica de uma nave de Star Trek, que é uma série que eu amo. Mas por causa dessas promoções de domingo, do último dia da CCXP, né? Acabou que o preço ficou bem acessível, cara. E aí eu levei mesmo. Bom demais, bom demais. Aí é mais uma dica aí. De repente comprar no domingo talvez compense. Compensa, cara. A galera faz promoção lá, queimazinha de estoque. A galera faz umas paradas assim. E é uma parada legal também que você pode meio que barganhar com o vendedor, né? Ele tá querendo se livrar de estoque, você tá querendo pagar baratinho. Vocês conversando, vocês chegam num acordo, né? Então, beleza. E aí, cara, voltando aqui pra Iron Studios, né? Teve alguma estátua da Iron Studios, assim, que te impressionou em especial nessa CCXP? Olha, teve uma que eu achei, assim, bastante... Não era tão chamativa, acho que era bem simbólica, assim. Mas era do Steven Spielberg de pé. E atrás dele tava o tubarão mecânico, né? Que é utilizado no filme Tubarão. Sim.
Achei bastante simples, mas assim, bem simbólico, né? Você ter principalmente que ele tá comemorando esse ano 50 anos, né? E você ter verdade, lá a estátua E aí é tipo a parte aberta, assim, você vê a parte mecânica a mecânica, né? do tubarão, né? Esse tubarão que tirou o sono do Spielberg várias vezes, deu problema pra cacete. Caraca, eu fico e ao imaginando, mesmo viu? tempo foi um problema que causou, na verdade, um método, né, de filmagem diferenciado é que é aquele negócio, você causar o suspense, causar aquela apreensão, mas não mostrar realmente, né, o bicho, porque ele foi, né, pouquíssimas cenas que você teve com o tubarão realmente aparecendo, porque ele dava muito problema, dava muito dor de cabeça. E isso praticamente, né, ele meio que criou aquela sementinha que você tem, por exemplo, em filmes como Cloverfield, que é aquele negócio, você causa aquele suspense, mas você nunca mostra realmente, né, o monstro que está, né, aterrorizando. Isso é impressionante, como é que uma coisa, um defeito, né, acabou criando como se fosse né, um método de filmagem diferenciado. Né? Outro filme que usou essa estratégia, né, de causar o terror, mas não mostrar muito o bicho, foi o primeiro Alien, né? O Alien, o Oitavo Passageiro. Você quase não vê o Alien. Sim, É um negócio... sim. É aquele cenário todo escuro, claustrofóbico, e aí você só vê aquela sombra passando assim com aquela cauda, aquela cabeça grandona, assim, você não vê tanto o Alien assim, né? Exatamente, tipo, por limitações de orçamento, né, por limitações de técnicas também. E você vê, né, o ator, né, que era um ator alto e magro para vestir realmente a vestimenta do Alien, né, ele fazia movimentos bem curtos, né, bem devagar assim, porque era complicado e também o pessoal queria dar aquela sensação de suspense. É realmente um simbólico também o Alien. É um acaso que virou uma tendência, né? Um negócio muito Sim. louco isso, né? E voltando às estátuas, né? Eu estava até relembrando aqui algumas fotos que eu tirei, só para relembrar quais que eu vi de diferenciados. Você até citou o Alien mesmo, tinha uma estátua da Ripley contra a parede e o Alien pertinho, assim, que é do Alien 3, cara. E é bem nicho isso, porque o Alien 3 não é um filme de sucesso. Mas os caras recriaram uma cena que é praticamente icônica, né? Que é o Alien chegando perto dela, assim, prestes a matar ela, mas não mata porque sabe que ela tá, né, carregando um alien dentro dela também. A rainha, né? Exatamente. Tá carregando a alien rainha, né? Então exatamente. Ela não mata. Então assim, eles fizeram uma estátua também, ficou muito foda, tá em pré-venda ainda, não tá disponível para venda. E outras legais também, eu acho que tinha o Surfista Prateado, tinha uma que eu achei muito legal também, é uma das animações minhas favoritas, são a do Cusco, né, a nova onda do Imperador. A nova onda do Imperador. Assim, caralho, velho. Essa ficou muito bacana. Bem simplesinha, mas também bem interessante. E tinha outras... A que eu achei mais legal foi uma do Michael Keaton como Batman, que ele tá grisalho, cara. Que ele apareceu, né, recentemente, né? Voltou a vestir o manto de Batman. Acho que eu não lembro agora em que ocasião que foi, mas o Michael Keaton voltou a usar o manto do Batman da época do Tim Burton, e ele tava mais envelhecido, né, mais grisalho e tal, e os caras recriaram isso na estátua da Iron Studios, cara. Caraca, eu pensei que você ia gostar mais da pré-venda também, que tá lá em pré-venda da estátua do Star Wars, né, que tem, eu acho que, se eu não me engano, acho que é o primeiro pôster. Uma Nova Esperança. É o cartaz de Uma Nova Esperança, Isso, com o Luke Skywalker segurando aquela espada luminosa, né, que é literalmente um pôster, eles produziram aquilo ali em estátua, isso eu achei muito interessante também. Mas esse detalhe de botar o Michael Keaton com o manto do Batman segurando o capacete e com o cabelo grisalho, porra, isso me pegou, cara. E do lado dele tinha também a mulher gato do filme do Tim Burton, né, do Batman Returns. Cara, aqueles detalhes ali dos remendos da roupa dela, eu fico imaginando o trabalho de corno que deve ser pra fazer um negócio desse, cara. Minha nossa, olha, eu não tenho tanta paciência assim. E tinha aquele Darth Vader também, que uma roupa toda detonada, e eu não sei, né, você que tem mais experiência em questões de Star Warsísticas, o que era aquela cena ali? Era realmente ele morrendo, porque tá todo detonado naquela... Tem algumas ocasiões em que o oponente do Vader consegue cortar parte do capacete dele, né, ele fica bem danificado. É aquela coisa, né, aquela metáfora do homem que se tornou máquina e acabou se desumanizando, e aí quando você fere ele, quando você derruba ele, quando você machuca ele, ele recupera parte da humanidade dele, né? Você mostra ali, não, por trás desse monte de máquina aqui tem um ser humano, né? Aquela coisa
de imaginar uma possível redenção pra ele, que ainda existe humanidade nele, né? É uma parada bem legal mesmo, que é uma coisa meio que recorrente em Star Wars, né? A gente já viu o Vader naquele estado em algumas situações, e aquela foi uma delas, né? Mas bem legal também essa estátua. Sim, e devo comentar que a capa ficou sensacional. A capa deu um Não, movimento a de capa... vento, ficou show. E também outras estátuas também que eu gostei também foi do Wolverine, né? Quando ele tá dentro abrindo as garras pela primeira vez. E aí, cara, eles fizeram um movimento como se ele estivesse dentro da água, só que ele não tá dentro da água. Eles fizeram bolhas Cara, ficou uma estátua fora do comum mesmo. Ficou sensacional. É, o pessoal bota uns efeitos assim nas estátuas que fazem um diferencial, né? Por exemplo, tinha um do Ciclope lançando o raio dos olhos, e aí o raio dos olhos era solidificado e se abria, né? Se expandia igual luz, assim, refletia. E tinha um outro também da Ariel, fazendo o splash da água, assim, das ondas e tal, mas ela não tava na água. Um negócio também sim, muito sim. legal. E outra também que o pessoal, fã aí de Cavaleiro do Zodíaco, pirava, foi com aquela estátua do Ikki de Fênix, né? E a Fênix acendia, mano. Caceta, cara. Um negócio muito legal o trabalho da Iron Studios. E, cara, é presença certa na CCXP. A gente vai lá toda vez pra babar as estátuas lá, com certeza. Realmente, porque o preço é um tanto quanto um Celta usado, né? 14 mil, 15 mil, 20 mil. Cara, uma coisa até que eu tava pensando quando a gente foi... Acho que foi 2023 ou 2024. Quanto é que tava custando aquele busto do Thanos em tamanho real que a gente viu naquela vez? Ah, aquele lá eu acho que era 80 mil. Acho que era 80k um negócio desse. Eu tava tentando lembrar o valor do preço, assim, né? Eu não sei se o 80 mil era o Thanos. Não era em tamanho real, mas ele era um tamanho. Oversized, né? É, ele era bem grande mesmo. Eu acho que talvez era 2 por 1, né? Tiraram metade do tamanho dele, mas era um tamanho bem generoso. Eu acho que esse que era 80 mil, 79.999. O busto eu não lembro agora quanto que era o valor, não, mas eu acho que era na casa dos 24 mil por aí ou mais. Ele foi retratado na estátua bem no momento do estalo do dedo, né? Então, ele só erguendo a manopla é um preço. Ele fazendo o estalo, pô, é outro preço completamente diferente e pode preparar o bolso, cara. Com certeza. E agora, eu acho que é a pergunta mais difícil de todas aqui pra você, né, cara? Qual foi seu cosplayer favorito da CCXP desse ano? Cara, tinha uma pessoa, Marvel Rivals, apesar de ser um jogo bastante, vamos dizer assim, não vou dizer polêmico, né, mas é mais direcionado para um certo público específico. Ele tem muitas skins diferenciadas. E uma das skins da Tempestade, né, que ela tá tipo com cabelo meio estilo Black Power, assim, gigantesco e iluminado. E a pessoa tava no cosplayer fantástico e ela colocou LED debaixo na pálpebra do olho. Não sei como conseguiu fazer. Tipo um micro LED, assim, uma coisa. E era sincronizado, ele piscava também. Ele não era LED simplesmente de ficar aceso ou não. E ela tava usando lentes para deixar o olho branco, né? Então provavelmente ela devia estar até enxergando um pouco também. Então você olhava para ela assim, cara, você via os olhos totalmente brancos, que é realmente igual ao do personagem, com LEDs na pálpebra inferior do olho, fininho assim, piscando. E o cabelo também tinha um cabelo dessa skin muito específico. Tem um cabelo tipo super Black Power assim. E luzes dentro do cabelo também. Tava fenomenal. Porque ela é uma... É como se fosse uma junção da Tempestade junto... Como se ela tivesse ganhado os poderes do Thor, mais ou menos assim. Então ela é uma Tempestade diferenciada. Mas estava fenomenal. Eu só vi no final do evento. Foi essa, uma das que eu vi. E uma outra, vou ter que puxar um pouquinho sardinha aqui pro Genshin. Claro. Foi uma personagem bastante específica da versão anterior, que é a Natlan, né? Que é a penúltima nação que saiu. Tem uma personagem chamada Shaska. E ela usa geralmente uma roupa bem diferenciada, né? Tipo um estilo meio cowboy assim. E ela, na habilidade dela, literalmente vai montada em cima de uma arma estilo canhão pra jogar as habilidades dela. A menina fez a arma, cara, tava gigantesca a arma. Tava muito foda esse cosplayer. Eu acho que esse daí foi um dos segundo melhores, assim, porque a Tempestade ainda vence, cara. A Tempestade tava fora de série. Mas essa também tava muito bem feita, tava bem diferenciado e o mais legal, né? É um personagem meio nicho, assim, que ninguém deu muita atenção e nem todo mundo gosta. Um personagem assim que eu até acho legal,
Mas pelo fato de você chegar na pessoa, eu falei, caralho, a Chasca! E o pessoal assim, né, viu? Eu falei, pô, ainda What bem the que fuck? reconheceu, né? Porque a maioria das Aham. pessoas não me reconhece. Então assim, achei bem legal, né? Eu tirei uma foto com ela também. Essa aí foram meus dois principais. E os demais a gente sempre acaba achando um diferenciado, né? Igual eu vi também o coração gelado dos ursinhos carinhosos. Eu falei, caralho, esse cara Caceta! foi longe também no. Esse cara foi longe, hein? Esse cara foi Esse cara longe. Ele foi tava longe. com um caldeirãozinho, o bichinho de pelúcia que era, eu não sei, não me lembro agora qual era o nome Malvado. da. É o quê? Malvado o nome. Malvado o nome dele. Malvado, isso mesmo. Eu não lembrava qual era o nome. E um Aham. caldeirãozinho assim, e tinha colocado os adesivos lá dos ursinhos carinhosos. Cara, tava muito fora de série, porque é um personagem que você não espera, né? E ele até, É, pois é. se não me engano, eu acho que ele até apareceu na página acho que tanto no Instagram quanto no TikTok da CCXP, ele foi destaque, porque é um personagem assim, totalmente, né, porra, totalmente diferenciado. Ninguém Aham. esperaria ver esse tipo de cosplay. E na sua experiência, assim, como a gente foi em dias separados, qual cosplayer assim, que você achou mais foda? Cara, teve dois em particular, né? O primeiro foi um cara que, assim, cara, parecia que o Robocop do filme dos anos 80 saiu e veio pra CCXP, cara. O cosplay do cara tava impecável. Ele tinha um mecanismo na perna que a perna abria pra ele colocar a arma. Eu não sei como ele fazia isso. E o cara, eu não sei o que que ele fez, mas ele colocou alguma coisa na voz dele pra voz dele sair um bocado robótica. E toda pessoa que interagia com ele, que tirava foto com ele, que falava com ele falava de volta, né? Thank you for your cooperation, né? Obrigado pela sua cooperação. Com aquela voz mecânica do Aham. Murphy. E, cara, o cara tava impecável, mano. Mas o mais maneiro mesmo era o cara acionar algum mecanismo lá que a perna dele abria e ele colocava a arma, mano. Porra, isso foi Nossa. sensacional. O cara se superou, assim, parece que tirou o Robocop do filme dos anos 80 e trouxe pra CCXP, cara. Uma coisa Caramba. incrível. Esse, E o esse, aí outro... foi, esse aí foi diferenciado. Falando em voz robótica, eu tô até lembrando de um Stormtrooper, porque aí é meio padrão, né? Você vê, e teve até um momento onde que juntou a galera do Star Wars, né? Um Darth Vader, Darth Maul, Aham. Stormtroopers, eles todos saíram, né? Tocando a musiquinha, né? A marcha imperial. E junto com a galera também. Mas esse Stormtrooper ele usava também esse mesmo recurso do Robocop. Ele tinha as vozes, né? E aí ele tirava a É... foto e jogava aquela voz também do Stormtrooper. É, porque o sintetizador de voz do Stormtrooper é assim meio zoado também, né? Tipo um Sim, rádio que tá fora de sintonia, né? sim, era zoadão também. Então, o cara É, conseguiu reproduzir muito bem também. os caras investem pesado, né? Cara, eu admiro muito o pessoal que trabalha com cosplayer, viu? O cara tá lá no calor, pô, passando às vezes sede, não come há muitas horas. Pra tirar aquela roupa toda pra ir no banheiro deve ser um sufoco. E cara, eu bato palma de pé pro pessoal cosplayer, não só da CCXP, mas pro pessoal que trabalha com cosplayer. Eu Sim, acho sensacional e gosto muito do trabalho deles e a gente sempre que pode, né, presta essa homenagem, né, ao trabalho árduo desses caras, né? exatamente. E só citando um aí que eu tô me lembrando agora, tinha uma menina lá com um Stitch. E aí ela na hora que eu fui tirar foto com ela, ela teve que tirar a cabeça, né? Tinha uma pessoa dando assistência lá com o ventilador e bebendo água também, porque ficar debaixo daquela Não, não aguenta pelúcia não. gigantesca, mesmo com esse ano CCXP, eu não posso reclamar do ar-condicionado não, tava até decente. Mas mesmo Tava, assim, né? cara, realmente é puxado. Não, pra quem tá de cosplay realmente é punk, né? E aí, cara, é curioso a gente falar de cosplay assim, né? Porque os meus dois favoritos dessa CCXP de agora foram dois robôs, né? O primeiro foi o Robocop e o segundo era um cara que tava com uma fantasia do Bender do Futurama. Só que assim, eu não sei que material que ele usou na fantasia dele, que era assim, era um tecido emborrachado que parecia realmente que era feito de metal, cara. Você colocava contra a luz, assim, ele reluzia, assim, igual metal. Era um negócio muito louco. Eu fico pensando, cara, o cara tá com um negócio emborrachado, todo cheio de enchimento, um calor desgraçado, com capacete. Porra, o cara deve estar morrendo ali dentro, cara. E aí, realmente, esse cosplay do Bender em especial tava fora de série, viu? O Bender e o Robocop, pra mim,
melhores cosplays da CCXP, viu? Eu acho que realmente eu vi esses, principalmente do Robocop, eu vi na página da CCXP, se eu não me engano, acho que foi no Instagram. Realmente, ir em dias diferentes, você vai ver cosplays diferentes. Eu tô achando que domingo talvez estava até, quem sabe, até um pouquinho melhor do que o sábado. O sábado realmente foram poucas opções de cosplay que eu vi por lá. Mas é isso, né? A gente tá sempre indo lá pra apreciar o trabalho dos cosplays, né? Pra bater um papo com a galera, porque sim, cara, cosplayer é uma profissão regulamentada, é um trabalho como qualquer outro, e os caras passam cada aperto e gastam uma grana pra investir na fantasia, uma fantasia de qualidade, representar o personagem, interpretar o personagem, e é um trabalho que a gente tem que aplaudir de pé, viu? Então, nota 10 aí pros cosplayers dessa CCXP, pelo menos pra mim. Sim, também nota 10, porque realmente o pessoal merece, porque é muito esforço, muito trabalho, que ainda por cima, né, eles não têm entrada gratuita não, eles têm que pagar. Às vezes eles têm uma entrada diferenciada, para pelo menos ter um espaço para colocar a fantasia. Mas assim, eles não têm diferenciação, eles não vão entrar de graça porque eles são cosplayers, então eles também é uma luta total, né, não só da divulgação do trabalho, mas também, né, o fato deles estar lá sofrendo com calor, com fome, com sede, e às vezes vontade é igual no banheiro. e às vezes é igual do Stitch, de juntar uma galera querendo tirar foto e tal, e a menina tava lá sofrendo. Não, gente, peraí, deixa eu respirar um pouco aqui porque tá difícil. Isso é o diferencial, cara. Isso é o aplauso de pé aí os profissionais. Nas edições anteriores que a gente foi, teve aquela menina de Rocket Raccoon, né? Que foi, porra, sensacional. A menina conseguiu reproduzir o movimento da boca da máscara. Nossa, negócio incrível. Sensacional. Tinha gente também do Guardiões da Galáxia, né? Eu encontrei alguns. E na volta, no metrô, tinha um cara de Drax, só que ele já tava todo desmaquiado, né? E aí, mas eu vi pela roupa que ele tava usando e pela característica dele, eu falei, você tava de Drax, com certeza. Tinha um cara também muito bom lá, um cara careca, alto, gordão assim, com um terno branco fantasiado de Rei do Crime, de Wilson Fisk, que também tava muito legal lá. O cara investiu realmente bastante no cosplay dele. E ele já tem a genética que ajuda, né? Então já é meio caminho andado aí, né? Exatamente. Quando o biotipo já encaixa com o personagem, é melhor ainda. E aí, cara, a gente já tá caminhando aqui pros finalmente do podcast, né? Encerrou a CCXP, mas você tem aí mais alguns dias de estadia em São Paulo. E aí, o que o nosso ouvinte pode aproveitar aí de opções de gastronomia, opções culturais, opções de lazer? Que opções, assim, ele pode ter lá no centro de São Paulo para ele aproveitar pós-CCXP? Olha, opções em São Paulo é o que não falta, né? E assim, visitar São Paulo, né? Aí você tem várias opções. Se você curte mais uma cultura mais asiática, você tem, obviamente, o Bairro da Liberdade. Você tem inúmeras opções de comida, de coisas interessantes, né? Como algumas diferenciadas, igual o Made Café. Ou também agora a gente tem o Sakura Café também, que é uma novidade aí também que a Akiba Station trouxe. Você pode andar, fazer compras. Eu só recomendo você ir na Liberdade, por exemplo, numa sexta-feira, porque ir no domingo é insano. É gente em cima de gente. É muita gente lá parando só por conta da região. Vá numa sexta-feira, é mais tranquilo, é mais de boa. E, nossa, domingo é complicado, é bastante complicado. Se você quiser fazer umas comprinhas assim de uns artigos asiáticos, japoneses, cara, vai na galeria da Sogo, o Sogo Shopping, né, que tem ali na rua Galvão Bueno. Tem tudo quanto é tipo de coisa que você quiser ali do Japão, né? Tem chaveirinho, tem camiseta de tokusatsu tipo Jaspion, Changeman, Jiraiya, Giban, tem enfeite, tem bonequinho, tem pra todos os gostos, vá lá no shopping da Sogo, né? Tem também uma outra opção cultural bem maneira, que é o Museu da Imigração Japonesa, que é uma experiência assim sensacional. Tem uma réplica em tamanho real do Ultraman lá, mano. Caraca. Esse ano você foi então lá no
no museu? Esse ano eu consegui ir lá no Museu da Imigração. Porra, sensacional, mano, sensacional. Tem a parte dos tokusatsu, tem a parte que eles falam lá da Segunda Guerra, da mudança de visão de mundo deles que levou a essa diáspora e que fez com que a Liberdade lá em São Paulo fosse a maior comunidade japonesa fora do Japão. Então é um negócio que a gente tem que se orgulhar muito, tem que valorizar muito. E o Museu da Imigração Japonesa é uma forma da gente celebrar isso, né? E eu imagino que a essa altura do campeonato, né, essa altura do podcast, o nosso ouvinte deve estar se perguntando, ora, afinal de contas, o que é um MEI de café? Explica aí pra gente, Luiz. MEI de café é a experiência que existe lá no Japão de você ter um café mais diferenciado. As atendentes geralmente vão te tratar como se você fosse um mestre, né? E elas são como se fossem exatamente as maids, né? Como se fossem as empregadas, né? Vamos dizer assim. No Japão você tem várias categorias. Você tem o estilo normal de maid de café, que ela realmente vai estar somente com aquela roupinha mais tradicional, né? Aquele avental, aquela roupinha mais frufru. Ou tem os maids de café mais temáticos, que são, né? Elas são personagens, são gatinhos, são vários tipos de animais, gatinho, cachorro. Na fantasia, na história do maid de café, elas se transformam, né, durante o dia para atender você. Então elas vão estar totalmente caracterizadas, fazer aquele atendimento diferenciado que você pode escolher como vai ser esse tipo de atendimento, que aí você vai ter várias opções, entre as mais tranquilinhas até as mais humilhantes. E é muito divertido, você está lá simplesmente para se divertir, para comer uma comida muito boa, com um preço até bastante razoável. Então assim, é uma ótima experiência, caso você queira. É muito melhor quando você vai acompanhado de alguém, né, que você pode às vezes filmar e você ter aquele momento assim, né, de você às vezes zoar o amigo ou você curtir, né, o amigo sendo humilhado. Então tem todas essas características, né, que é uma coisa importada do Japão que veio para cá e é colocado lá no Chest of Wonders, que fica ali ao longo da Galvão Bueno. Vai andando depois, né, você sai um pouquinho lá mais ou menos daquela área mais tumultuada ali. Ele está um pouquinho mais isolado ali, mas é uma boa opção porque ele é uma coisa mais original, vamos dizer assim, é mais raiz, entre aspas, apesar de ser mais gourmetizada, mas pelo menos ele não veio de nenhuma outra empresa. E vindo de uma outra empresa, né, que foi trazido pela Akiba Station, a gente tem também agora o Sakura Card Captors, né, que é um Sakura café, que ele tem também os mesmos estilos, né, o atendimento sempre vai fazer uma magia. No caso da Sakura, eu acho que não tem a opção de você selecionar o estilo de se vai ser mais tranquilinho, mais nervoso, mais tímido, enfim. Ele não tem essa característica, mas ele vai fazer também aquela magia para a sua comida também ficar melhor. Além da lojinha, né? Então lá tem as lojinhas, tem as mais variados produtos que você pode adquirir lá também. É um bom combinado também. Então assim, você chegou aí no Sakura dessa vez? Eu pensei em ir esse ano, mas eu acabei, né, mantendo a tradição de ir no mês de café. Principalmente porque eu ainda tenho que fechar a minha carteirinha de fidelidade lá, que está quase pronta. Quase no finalzinho. Das vezes que a gente foi, eu e você, a gente só escolheu o atendimentozinho kawaii, hein? Vamos escolher o atendimento de humilhação da próxima vez que a gente for junto, hein? Exatamente. Anota aí na agenda. Esse é o combinado, exatamente. Esse é o atendimento punk que a gente vai pegar da próxima vez, hein? Então exatamente. Tá anotado. Esse tá anotado. E aí, tem assim, opções lá, tanto no bairro da Liberdade ou até mesmo em São Paulo, é o que não falta. Esse ano eu decidi, eu vi uma divulgação de uma exposição de brinquedos antigos, né, que estava acontecendo lá no Farol do Santander, que é, na verdade, um antigo prédio do Banespa, antigo mesmo, né, dos anos 20, provavelmente, se não me engano, até antes. Isso. E aí foi bastante interessante, você comprava o ingresso, você tinha outras exposições, né, de artistas plásticos e de arte moderna, e a última, né, era duas exposições em 2 andares diferentes, e essa última era dos brinquedos antigos, que era dos anos 60 até os anos 80. Então você vê a evolução do brinquedo, né? Antes era importado, depois ele foi popularizando por conta de novos materiais, de plástico e afim. Então assim, foi uma jornada bem interessante, estava até bem movimentado, né? Porque tinha os pais levando as crianças, porque era no domingo. Mas assim, muito legal, boa exposição. Eles até colocaram uma roda de televisores antigos, com cada um tinha um personagem. Aí tinha o Topodídio, tinha o Falcon. Nossa, então cara, assim, que maneiro. tava muito legal a exposição, como ela foi organizada. E essa foi uma das experiências diferenciadas. E além do fato dessa exposição nesse prédio, você tem a exposição também
fixa, né, que seria as coisas mais antigas. Tem até do século XVIII, os caras foram longe, né, até né? todos os bancos, segundo as informações, todos os bancos que o Santander já comprou. Mas assim, é um processo de preservação histórico muito interessante. E no topo do prédio, né, por isso que ele chama de farol, ele é um prédio totalmente inspirado no Empire State Building lá dos Estados Unidos, né, de Nova York. E ele tem, acho que 31 andares, se não me engano, mas o máximo andar que você chega é até no 26º. Depois os outros são mais... Acho que o 28 tem um restaurante e o 31 tem uma escola de culinária lá que você tem que fazer um agendamento para você ter essa experiência. Mas o importante é que no 26º você tem um mirante. E o mirante, cara, é literalmente você vê São Paulo por alto. Então, assim, para você que tem medo de altura, realmente dá até uma lobeza nas pernas. Mas é assim, uma visão fantástica, que você vê aquela selva de pedra que é São Paulo e um vento de arrebentar. E olha que tem vidro para proteger, principalmente, né, se a pessoa às vezes se ficar meio tonta lá e acabar caindo, porque é um prédio mais antigo, né? Então o parapeito era bem mais baixo, mas ele tem uma proteção de vidro não só por segurança, mas também por conta do vento, porque se não tivesse vidro nenhum, cara, você ia parar ali no meio da porta do mirante e você ia sair voando, porque é vento pra caramba. E olha que nem era um dia que tava ventando muito, mas dá para tirar fotos fantásticas e ainda você tem um binóculo também para você observar mais de longe, para ver algum ponto de interesse lá em relação a São Paulo. Ou seja, essa foi a minha nova exploração de São Paulo. Acho que foi um lugar que eu não tinha ido ainda e vou planejar aí quais vão ser os próximos locais que eu vou, né, me aventurar por São Paulo. Pô, maravilha, então. Fica anotado aí para uma próxima visita que a gente for, visitar ali aqueles espaços mais do centro de São Paulo, né? E, cara, opção cultural, opção artística, museu, se você quiser, em São Paulo é o que não falta, cara. O Luiz acabou de citar aí do museu aí com a exposição dos brinquedos, né, do Santander, mas, cara, só na Avenida Paulista você tem ali o MASP, você pode visitar o acervo do MASP, as exposições do MASP, a história do MASP. A história de São Paulo se confunde com a história do MASP. Então é um negócio muito legal para você ver, né? A construção do MASP, toda a atração dele. Você paga ali uma taxa de, acho que R$50, R$60 para ter o ingresso. E aí você pode curtir lá o MASP na Avenida Paulista. Ainda na Avenida Paulista você tem acesso à Livraria Martins Fontes, que é a maior livraria do centro de São Paulo. Então, se você gosta de arte, de livros, de leitura, de escrita, a Livraria Martins Fontes é parada obrigatória para você. E aí, saindo desse eixo aí da Avenida Paulista, né, você pode ir para a Estação da Luz, que é a estação de trem e de metrô. E aí, quando você sair da Estação da Luz, você dá de frente com o Museu da Língua Portuguesa e, atravessando a rua, você dá de frente com a Pinacoteca, que são duas outras opções de museus e opções culturais que são parada obrigatória para todo mundo que quiser visitar a cidade de São Paulo. O Museu da Língua Portuguesa em especial, né, porque ele passou por aquela tragédia daquele incêndio, quase que o museu foi destruído, e eles conseguiram revitalizar o museu e tá uma parada muito legal. Você vê ali culturas diferentes dentro do Brasil, que é um país imenso, um país diverso, um país plural, um país que é um caldeirão cultural, e você vê ali tudo isso unificado na língua portuguesa, junto com o indígena, junto com o iorubá dos africanos. Então, toda essa coesão cultural que a gente tem por meio da língua portuguesa, você vê materializado ali no Museu da Língua Portuguesa, e é uma parada muito legal. E aí, quando a gente fala centro de São Paulo, cara, a gente tem que fazer essa ressalva que é uma realidade, né? Evita mexer em celular quando você estiver lá no centro de São Paulo, porque é perigoso. Evita dar muita bobeira. Não, segue um caminho retinho, vai de um canto a outro, não fica parando, olhando assim não, porque é meio perigoso ali. Mas, recado dado, você tem ali no centro o Museu de Arte Moderna, o Museu do Ipiranga. Mais ali adiante, você tem o Museu Catavento, que é um museu de ciência, que aí você tem acesso a experiências científicas, a teoria da evolução de Darwin, a várias perspectivas científicas, divulgação científica. Tudo que diz respeito à divulgação científica você pode encontrar no Museu Catavento, né? O Museu do Ipiranga, que conta a história do Brasil por si só, que é um lugar histórico para você visitar.
que saiu de uma reforma há pouco tempo, né? Foi reinaugurada há pouco tempo, quando completou 200 anos da independência, né? Então é um lugar que é uma referência cultural de São Paulo, não só para São Paulo, mas para o Brasil, e é parada obrigatória para você dar uma chegada lá. E cara, não sei se você soube, né? Mas no domingo teve um roubo no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Roubaram quadros lá de Portinari, quadros avaliados em milhões. Tu ficou sabendo disso, cara? Sim, sim, foi bem no início da manhã. Inclusive foi rendido um casal de idosos, né? Eu acho que o museu tinha acabado de ser aberto e o pessoal saiu literalmente correndo na rua carregando, né, a arte dentro de um pano. Lá. Foi Cara, uma coisa que meio. loucura, mano. Foi um estilo Louvre mesmo, né? Os caras meio que sem experiência e foram saqueando lá e foi embora. Uma coisa que o pessoal falou, né, depois, né, a polícia, ó, se você comparar o roubo de arte do Louvre com aqui, os caras aqui no Brasil foram completamente amadores. E olha que o do Louvre também, os caras não foram muito... Não foi Muito profissionais, heist, não, né? não foi aquele heist que você esperava, estilo GTA, não. Foi uma coisa meio tosca também. Mas só que o nosso né? venceu na tosquice. Aquele roubo de elite, assim, né? Aquele roubo estiloso, tipo Arsène Lupin, assim, né? Galera... Não sei não, foi modo bruto mesmo. Mas, assim, esperemos que as obras de arte sejam recuperadas e restituídas, porque é parte da nossa identidade cultural, é parte da nossa história que tá ali e a gente não sabe nas mãos de quem que vai parar esse negócio, né? Então, tem que trabalhar direitinho pra gente reaver essas obras. Mas, cara, inevitavelmente não dá pra deixar de falar, né? A opção de comércio mais popular de São Paulo, que é a 25 de março. Então, cara, a 25 de março é uma rua imensa, que tem uma feira livre, tem muamba de tudo quanto é tipo que você quiser, vai do gosto do freguês. Uma outra opção cultural também que a gente não falou aqui, que a gente ainda não foi, mas a gente pode ir em algum momento, é o CCBB, que fica no centro de São Paulo, né, o Centro Cultural Banco do Brasil, que antigamente esse prédio do Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo era realmente uma agência do Banco do Brasil, uma agência muito antiga, que depois foi transformada em espaço cultural, né? Você já chegou aí no CCBB de São Paulo, cara? Eu particularmente nunca fui. Olha, eu não, mas interessante que a experiência da Torre do Santander é similar a um CCBB, porque você tem uma exposição itinerante, né, vamos chamar assim, e você tem a exposição fixa das coisas do banco. Então, pelas minhas lembranças, assim, né, a experiência do CCBB, salvo engano aqui de Minas Gerais, eu acho que do Rio também tem esse mesmo organização, que você tem uma exposição fixa, que é a né, os itens do banco, e uma exposição itinerante, que é, né, sempre o que está naquele momento. Então eu acredito que o do Santander foi uma experiência similar, mas eu tenho interesse sim de ir no CCBB de São Paulo também, que aí eu fecho a lista, né? Eu vou em todos os CCBBs né, de todos os principais estados aí. Faltando só Brasília, né? Brasília eu ainda não fui. Você já foi no de Brasília? Também não. Também não, né? Então, CCBB é um centro cultural que tem aí no Rio de Janeiro, em São Paulo, Belo Horizonte e Distrito Federal, né? Que aí só falta esse do Distrito Federal pra gente completar. E aí, mais uma opção também, dessa vez uma opção mais religiosa e histórica, né? Associada à história da fundação da cidade de São Paulo, que é naturalmente, né, a Catedral da Sé, cara. E aí, o que a gente pode falar desse lugar da Catedral da Sé, né? É um lugar bastante simbólico, né? Tá bem ali no centro, próximo ao bairro da Liberdade. E, salvo engano, eu acho que ele recebeu esse ano, acho que tinha um evento de show de luzes, que eu acho que era feito dentro luzes projetadas no teto da catedral, e era uma coisa assim fora de série. E eu acabei não procurando saber sobre a questão de preço de ingresso e tal, mas era o evento desse ano, né, natalino, que eles colocaram dentro da catedral. Eu achei bem interessante também, que dá aquela... a pessoa não vai lá só por conta da questão religiosa, vai lá também por questão tecnológica, né? Você vê aquele show de música e show de luzes dentro projetados no teto. Eu devo dizer que o meu lugar favorito de São Paulo para visitar, que eu sempre vou, é naturalmente, né, a Galeria do Rock, né, que fica ali na República. Você pega o metrô ali da linha amarela, desce na República, anda ali um pouquinho, dobra ali a esquina à direita, você já sai ali na Galeria do Rock, que tem lojas não só de rock, né, mas também de vários outros estilos musicais, né? Tem rap, tem jazz, tem soul e tem artigos de skate também para quem gosta, né?
E aí, mais pra cima, né, você vai tendo ali o pessoal realmente do rock, do heavy metal, né, que vende discos de vinil, CD, camiseta, pulseira e uma série de outros artigos associados a rock, né? Tem estúdios de tatuagem também e a melhor atração, a meu ver, né, da Galeria do Rock, que é o rooftop, né, o telhado da Galeria do Rock, né. No rooftop da Galeria do Rock tem uma cafeteria que você fica ali, né, é um espaço bastante acolhedor. O pessoal que trabalha lá, né, os garçons e tal, o pessoal é muito receptivo, o pessoal conhece rock também. Se você quiser assim, bota um AC/DC aí pra eu escutar, ele vai lá na playlist, muda pra botar a música que você quer. Então, é um espaço muito acolhedor pra quem gosta de rock, né? É um espaço que celebra a memória do rock. E aos sábados, né, tem os shows que são temáticos aí, né? Eles anunciam no Instagram qual vai ser a atração. Essa semana vai ter cover de System of a Down. Essa semana vai ter cover de Guns N' Roses, né? E aí, quando tem algum show grande em São Paulo, né? Geralmente lá no Allianz Parque, no estádio do Palmeiras, no Barra Funda, vai uma banda cover daquela banda que vai tocar, né? Como, por exemplo, quando teve o show do Guns N' Roses em 2022... E aí eu fui, né, na galeria, né, na Galeria do Rock, no rooftop, tinha uma banda cover do Guns lá, o pessoal já xaropando, bebendo, pra depois ir pro show direto, né, um negócio de louco. Eu não fiz isso, mas teve gente que fez, né. Mas o meu cantinho favorito de São Paulo é a Galeria do Rock, eu recomendo fortemente pra você que você dê uma chegada lá. Esquecemos de alguma coisa, companheiro Luiz? Olha, eu acho que cobrimos literalmente assim os pontos mais importantes de São Paulo, né? Acho que não esquecemos de nada, não. Maravilha, cara. Estamos aí caminhando aí pro finalmente do podcast, né? Em comparação com as outras experiências que a gente teve de CCXP, né? Nós estamos aí ganhando bastante XP e loot, né? De vivenciar a experiência da CCXP, né? Que notas aí você dá para essa CCXP 2025? Olha, assim, lógico que você tem a experiência, a primeira vez que você foi naquela CCXP e você gostou e depois a coisa vai se repetindo e você tem aquela experiência, né, que vai normalizando e você fala, essa aqui a outra foi melhor, a primeira foi melhor. Mas a nota que eu dou, devido a, né, às controvérsias e às coisas meio polêmicas, eu daria uma nota 7. Eu acho que para as pessoas que são fãs do Supernatural, com certeza, né, foi bem interessante, foi bem legal. Eu acho que isso varia muito, né? Eu acho que, por exemplo, eu tive um contato com uma pessoa dentro do meu voo na volta, que ela adorou a feira exatamente por conta do Supernatural, né? Que a pessoa gosta. Do tema de Supernatural, sim, é verdade. Então esse tipo de experiência vai variar. Mas eu daria uma nota 7 por conta de menos movimento de cosplayers, essa área polêmica aí de que você tinha que pagar a parte que não teve movimento praticamente nenhum. E também, né, aquele contraste, né, que realmente me chamou a atenção do fato de você ter uma empresa de inteligência artificial dentro de um evento que é totalmente artístico. Esses pontos, assim, eu acho que pesaram um pouco na nota aí, mas no geral, né, em termos de estrutura, organização, a equipe sempre é muito bem preparada. Fazendo um comparativo aí com outros eventos que eu vou, como a BGS, e eu achei o pessoal mais bem preparado para organizar as filas e para ter aquela experiência melhor. O do BGS esse ano pecou em vários aspectos. Então, nessa comparativa, eu daria uma nota 7. E você? Cara, eu fui num dia diferente de você, né? Eu fui no domingo, então eu tive uma perspectiva um pouco diferente de você, né? O preço das coisas estava um bocado mais acessível, né? Porque o pessoal estava fazendo promoção, estava fazendo liquidação. Dava para sentir que estava um bocado mais vazio quando comparado com um dia movimentado como o sábado. Então o domingo realmente é um dia mais vazio, dá para você se locomover melhor. Mas é aquilo, né? Preço de evento, as coisas são um bocado caras, tá, tudo bem. Mas eu achei as atrações boas, né? Tava me agradando bastante, né? O tema principal ser Supernatural, contato com a galera lá que a gente troca. Então, eu daria a nota de 8,5. Eu acho que esse 1,5 aí, cara, fica para alguns pontos da organização, porque, assim, alguns stands lá meio que falharam em alguma parte da mecânica ali que proporcionava a experiência. Aí eles tiveram que consertar.
a muvuca que vai o pessoal sair, assim, eu achei meio desorganizado em comparação com outros períodos, né? Aquela parte ali quando o pessoal sai, e aí logo na saída o pessoal fica ali amontoado naquele cantinho esperando o Uber, ali eu tive trânsito humano de sair para pegar a passarela por causa da galera esperando o Uber, né? Eu acho que essa parte poderia dar uma organização melhor, mas no geral, cara, a experiência da CCXP foi muito positiva, foi acho que tão boa quanto das vezes anteriores, por isso pra mim vai a nota de 8,5 para 9, bota 9 mesmo, que foi realmente uma experiência muito bacana, né? Então, considerações finais aí, meu amigo Luiz? Considerações vamos ver como é que vai ser a próxima CCXP, né? Vamos ver aí, aguardamos ansiosos, né, os novos, qual vai ser o novo tema, né? Afinal de contas, ano que vem pode ter alguma coisa interessante, mas expectativas, né, para 2026, não só nesse evento, mas em outros também que eu costumo ir. Vamos ver como é que vai ser. Então, afinal de contas a gente trabalha, ganha XP, ganha loot e tal pra farmar gold pra gente poder ir pra CCXP, né? O objetivo é esse. Mas uma coisa que eu posso dizer aqui pra você, cara, eu acho o seguinte: 2026 eu não sei qual vai ser o tema da CCXP, mas 2027 é 50 anos de Star Wars, cara. Então eu acho que o pessoal deve pegar aí nessa vertente de Star Wars em 2027. A gente tem aí uma CCXP temática de 50 anos de Star Wars. Então é uma coisa que a gente pode se preparar aí, né? Então vamos aguardar pra ver, né? Então é isso. Eu agradeço a você, meu amigo Luiz, por ter aceitado esse convite de gravar esse podcast comigo. Pode ter certeza que você vai ser convidado para outros episódios aqui, para a gente falar de nerdice, para a gente falar das paradas que a gente gosta e compartilhar aí com o nosso ouvinte que está aí do outro lado dos fones de ouvido. Eu agradeço a todos vocês que chegaram até aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu! fui!